Estamos ao vivo, japonês. Muito bem, então estamos ao vivo. Boa noite, Bisoto. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos tratar da pauta de hoje. Temos uma pauta interessante aqui, com alguns assuntos que vão desde portaria do Bolsonaro suspensa até eleições 2022. E vamos começar falando sobre esse decreto do Bolsonaro que impedia a demissão de quem não se vacinava, né? Ou seja, proibia que o empregador demitisse um funcionário caso ele se negasse a se vacinar. Já começo dando a minha opinião, na minha visão, completamente inconstitucional a portaria do governo. O governo não pode impedir. Aliás, uma das coisas mais bizarras, o governo Bolsonaro faz a gente ver algumas coisas bizarras. E uma delas é o Sindicato dos Trabalhadores defender o direito do empregador de demitir o sujeito que não se vacinou. Realmente, a gente está vivendo em tempos tão estranhos que você concorda com o sindicato, porque o sindicato está defendendo o direito do empregador de mandar embora. É um negócio assustador, assim, como o Bolsonaro cria situações que nunca antes eram imaginadas, né? Então, mas de todo modo, né, é um populismo barato ali que o Bolsonaro tentou fazer, de, olha, todos temos o direito de não tomar vacina e etc. Muito bem, você tem o seu direito de não tomar vacina e o seu patrão tem o direito de te demitir caso você não tome vacina, porque ele não quer um sujeito que depois vai entrar na justiça trabalhista falando que pegou Covid e que é doença do trabalho. Né? Então, o sujeito tem a plena capacidade e o direito de enviar, de mandar embora, não tem por que ficar, muito menos por portaria, né? Se você fosse apresentar alguma proibição, que também seria inconstitucional, na minha visão, teria de ser por projeto de lei. Mas por portaria, pior ainda, o ministro simplesmente dá uma canetada e acha que tem o direito de determinar os critérios que você utiliza para contratar ou para demitir os seus funcionários. Já vou passar para o Bisoto, que é nosso especialista em direito do trabalho. Deu uma travada aí no Kim, aí demorou para chegar para mim aqui. Bom, primeiro que são tempos muito bizarros mesmo, né, Kim? Semana passada era a esquerda defendendo responsabilidade fiscal junto contigo lá no Congresso. A esquerda votando responsabilidade fiscal na Câmara e a direita fechando para tocar fogo na LRF, no teto de gastos, na regra de ouro. E agora é essa que é a esquerda defendendo o direito do patrão demitir e o Bolsonaro tentando impedir, umas coisas bizarras. E aí o que tem que se considerar nesse caso é um negócio simples, é uma crise sanitária em escala global, e crises sanitárias não é tempo normal. Vacinação não é... As pessoas aqui no Brasil estão numa discussão estúpida. Essa semana teve uma manifestação muito inteligente do Gene Simons nos Estados Unidos. Gene Simons, para quem não acompanha o mundo do rock, ele é um dos líderes, ele o Paul Stanley da banda Kiss. E o Gene Simons é conhecido por ser conservador, por ser de direita, republicano, historicamente alinhado com os republicanos. Inclusive, ele fez um reality show para combater aquele do Ozzy Osbourne, o The Osbournes, para mostrar que nem todo roqueiro era drogado, era maluco e tal. E o Gene Simons falou uma coisa básica. Numa crise sanitária em escala global como a que nós temos, vacinar ou não vacinar não é uma questão de escolha individual. Eu estou botando a tua vida em risco. Eu não tenho direito de passar no sinal vermelho porque eu tenho... é um direito, a minha liberdade de furar o semáforo. Não é. Então, a portaria foi bizarra, foi mais uma da ala ideológica do governo para mobilizar a base e tentar sinalizar ali para a militância essa porra de anti-establishment, que é o anti-establishment mais engraçado do mundo, né? Abraçado com o Valdemar da Costa Neto, com o Centrão inteiro, com todo mundo que sustentou o Lula. É o anti-establishment mais establishment que esse país já viu. Aliás, que o mundo já viu. Nunca se viu algo parecido como o que nós temos visto com o governo Bolsonaro. Muito bem. E nesse sentido, é bizarro como, no meio de toda a crise econômica que a gente está passando, de todos os problemas que a gente tem, como um ministro de Estado tem capacidade de se ater a um negócio tão tosco, né? Um negócio tão mesquinho, só para utilizar de cavalo de batalha para a sua militância mais radical. Assim. É realmente um oportunismo político muito, muito barato, muito torpe, muito, muito baixo, né? E do ministério que já nem existia mais, né? Que um ministério anacrônico, bem lembrado. Trabalho criado pelo Getúlio, tipo, um troço asqueroso. O Temer tinha conseguido extinguir essa bizarrice,
O Brasil tinha avançado, estava começando a deixar esse entulho para trás, foi feita uma reforma trabalhista, aí vai lá o Bolsonaro, recria o Ministério do Trabalho, e qual que é a primeira atitude do Ministério do Trabalho? Decidir quem o patrão pode demitir ou não. É ridículo. E mesquinho, numa situação de crise mundial. Não bastou os 600 mil mortos, parece que tem gente que queria que chegasse a 1 milhão mesmo. Parece que tinha gente torcendo para o Átila estar certo. É realmente assustador. E ainda, falando sobre uma das consequências aí da pandemia e sobre o oportunismo político de Jair Bolsonaro, o Congresso aprovou, né, nessa semana, um projeto que abre verba, né, que autoriza o governo a gastar com o Auxílio Brasil. E essa autorização já deixou muito claro, né, vamos primeiro recapitular a votação da PEC da pedalada, da PEC dos precatórios, né? O governo abriu ali um espaço fiscal, né, no teto de gastos, artificialmente no teto de gastos, de 110 bilhões de reais, e aí o Congresso aprova um crédito extraordinário de 20 bilhões de reais para o Auxílio Brasil. Então, peraí, se a PEC da pedalada era para financiar o Auxílio Brasil, onde é que foram parar os outros 90 bilhões de reais de espaço fiscal que foi criado dentro do teto, se não é para pagar auxílio? Assim, o Bolsonaro não deixou a narrativa da militância dele sobreviver uma semana. Já logo na semana seguinte à aprovação da PEC da pedalada, já prova que não tinha nada de pagar Auxílio Brasil, não, que ele queria turbinar a emenda para o Centrão. O Centrão que vai vir, aliás, muito fortalecido na sua eleição para a Câmara dos Deputados, para o Senado, nas eleições do ano que vem. Né? O principal beneficiário do governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é o Centrão. A gente já viu isso em 2020, né? O Bolsonaro matou as candidaturas de direita, né? Quem ganhou foi basicamente quem já estava na máquina, quem já recebia verbas, emendas, benefícios de deputados eleitos, né? Principalmente da base do governo, que recebem essas verbas, essas emendas extras. E agora, né, o Congresso Nacional, sob a liderança, né, sob a orientação de Jair Bolsonaro e Arthur Lira, aprova um crédito que é 90 bilhões menor do que o espaço fiscal criado dentro do teto. Ou seja, a maior parte do dinheiro era para pegar a emenda para o Centrão. Precisa ser muito otário para ainda acreditar no papo de que, não, era um espaço ali no teto de gastos para ajudar os mais pobres. Eu não sei como é que eles ainda têm coragem de querer manter essa narrativa de que era a preocupação do Bolsonaro com os mais pobres, com tanta alternativa. Aliás, uma coisa que eu não vou nunca deixar de lembrar. Bolsonaro foi um dos únicos líderes mundiais que não cortou um centavo de gasto nem do seu salário, nem dos seus ministros, nem para fazer uma simbologia, nem nada, absolutamente nada. Foi um dos únicos líderes que não encaminhou diminuição de salário do presidente. É bom lembrar que até o Papa, né, cortou salário dos seus cardeais durante a pandemia para conter a crise, e o Bolsonaro, pelo contrário, né, ele entrou com um processo no Supremo, com a Advocacia Geral da União, para permitir que militares acumulassem os cargos, acumulassem os salários, né? E o governo Bolsonaro é o governo que tem mais militares, e acho que quando a gente fala dos militares no governo, muita gente pensa, tem um general que é ministro aqui, tem outro general que é ministro ali. Não, a gente está falando de dezenas de milhares de cargos, a gente está falando da maior participação de militares, de cargos comissionados para militares, de indicações políticas para militares, desde sempre. Nem na época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, você tinha mais servidores civis nos cargos comissionados do que os militares hoje no governo Bolsonaro. Então, a história da mamata acabar, a mamata está aí, e ele transformou os 39 mil reais, que era o teto do funcionalismo público, o salário máximo que o servidor público poderia receber, em piso para os militares que acumulam salário dentro do governo federal, inclusive ele próprio e o vice-presidente da República, né? Então, já com essa aprovação, com esse espaço criado pelo Congresso Nacional, já cai por terra mais um discurso populista demagógico de Jair Bolsonaro de que a PEC da pedalada era para abrir espaço para auxílio. Não é para abrir espaço para auxílio coisa nenhuma. É emenda para o Centrão e também, claro, aproveitar isso para fazer um monte de obra no ano que vem. Boa noite, Renan Santos, que chega agora. Estávamos falando aqui justamente sobre o espaço fiscal que o Bolsonaro abriu com a PEC da pedalada e o fato de, poucos dias depois, ele já mandar um projeto que ele abre o espaço fiscal de 110 bilhões, mas ele gasta só 20 bilhões com o Auxílio Brasil. Ou seja, e os 90 é para quê? A gente estava justamente discutindo isso
E já aproveito e já passo a palavra para você inaugurar. Nossa, você tá tudo ativo, tá falando. Primeira coisa, eu queria fazer 2 anúncios, né? Anúncio número 1, que quem emagreceu. O Bisoto deve ter reparado que o rosto, que outrora era uma traquinas, hoje é apenas um japonês mediano. Por isso ser um morador da região de Hokkaido, produtor de conteúdo e tal. Tá aí. Tá um cara mais normal. Fico feliz. Segunda notícia aí, notícia construída através de uma articulação política feita pelo Bisoto. O Theo Becker, artista, topou ser vice na minha chapa presidente da República. Eu não tô brincando. Quem viu no Twitter hoje sabe que o Theo Becker topou mesmo. Já tô combinando live com o Theo Becker e vou trazer o Theo Becker pro Congresso do MBL. Inclusive o pessoal do Derretcast já chamou o Theo Becker para fazer um Derretcast, eu e o Theo Becker falando da nossa plataforma, e eu tô realmente animado. Tá? Terceira coisa que eu queria pedir para todos vocês, por favor, deem like na live, pra gente começar a bombar, sabe? Começar a crescer e tal, que eu posso, se ninguém pedir like na live, tem que ter a dedo, metralha like aí nessa bagaça. E boa noite, não sei se o Bisoto já falou, cheguei atrás dele que eu tava fazendo jantar, tava comendo aqui, que eu tô fazendo musculação, gente, tá me dando muita fome essa porra. Agora eu tô entendendo aquele lance que o Arthur fica comendo o tempo todo. Dá muita fome. E... Gente, deixa eu interromper aqui rapidinho. Renan, seu áudio está uma merda. Arrume, coloca um fone e Kim, a sua conexão está uma merda. Reinicie o modem aí. Então, pera. Cara, eu tenho mais notícias para você. Há pouco o que se fazer sobre minha conexão. Beleza, o meu áudio melhorou. Vê aí se melhorou. Acho que agora tá bom. O teu áudio estava distante, Renan. Talvez se falar um pouquinho mais perto, melhore. Melhorou agora? Melhorou bem, melhorou bem. Ótimo. Então, galera, assim, eu queria saber como é que tá o... Vocês sabem que eu gosto de ver bolsonarista sofrer, né? Vocês sabem disso, é um prazer que eu tenho e tal. E eu sei que tá, assim, uma confusão no universo bolsonarista. A gente já comentou como influenciadores, formadores de opinião, jornalistas. Eu queria entender a dinâmica dos deputados do gado, tá? E quero saber isso com o Bisoto, que pertence a uma gadolândia. Entender como é que vai ser essa dinâmica de migração ou não migração do bolsonarismo pro morismo, que tá pintando aí. E como é que eles vão reagir a estas coisas, porque eles também vão ganhar concorrentes, né? Especialmente, por exemplo, no Paraná. O Paraná vai ter, aparentemente, Deltan Dallagnol candidato, falaram lá do Carlos Fernando, ou seja, vai ter um monte de gente que vai ser candidato, vai concorrer lá com os Francisquines, com os Philips Barros, com os Paulo Eduardo Martins, toda essa turma vai ter concorrente lava-jateira, e especialmente no Paraná esses caras vão crescer. Agora, como é que tá na base? Né? Quero saber assim, como é que o gado, como é que uma Ana Campanholo vai se comportar aí em Santa Catarina? Como é que o Kim tá vendo lá no Congresso? Eu jogo a bola para vocês. Tá, vamos falar aqui de Santa Catarina para começar, Renan. A Ana Campanholo, a Campanholo, ela tá num jogo muito inteligente. Nem parece que é uma neófita. E diria que quase um nível assim de Carol Detone, que também tá jogando um jogo muito inteligente. Deu uma derrapadinha ali com aquela votação da PEC, que em primeiro turno ela votou com nós, votou na responsabilidade fiscal, daí apanhou até dizer chega e recuou. No segundo turno votou com o Lira, votou com o Centrão. Mas a Campanhola que ela tá num jogo muito inteligente. De um lado, dentro da Assembleia, ela joga total com o establishment. Ela virou a menininha de recado do Júlio Garcia, que é o cara que é o Eduardo Cunha aqui da Assembleia, que manda na Assembleia há 150 mil anos. Então, essa é a postura da Campanholo. Ela estava negociando a ida para o PTB do Bob Jeff, mas daí deu ruim, daí saiu aquela carta do Bob Jeff descendo o pau. Então, eles vão acabar indo todos para o PL. A vice-governadora aqui já foi para o PL, eles irão para o PL porque o jogo dessa Rafa aí, e eu chamo de Rafa tranquilamente, é garantir mandato surfando a onda do 22 de fora, do 17, do 35, do qual for o número dele o ano que vem. Eles estarão no partido do número dele. Eles aprenderam o jogo em 2018. Em 2018, os 2 deputados mais bolsonaristas aqui do estado não eram do PSL, eram do MDB. Era o deputado Valdir Colato, que acabou não se reelegendo, e o deputado Peninha, que se reelegeu, mas perdeu 90 mil votos na brincadeira. Nossa, o Peninha ainda existe? O Peninha existe, é o grande líder do armamentismo na região do Vale do Itajaí. Ele é o cara dos clubes de tiro. Foram 90 mil votos que ele perdeu na onda bolsonarista. Dito isso, vamos falar de Sérgio Moro aqui em Santa Catarina. Os Bornhausen vão bancar o palanque dele. Não vai dar um fenômeno deles fagocitarem o bolsonarismo aqui, porque eles têm uma base própria histórica. Isso aí vai, para a majoritária, deve representar algo como 10% a 15%,
que é histórico da família Bornhausen, quando eles vão para majoritário, eles fazem isso, e vão eleger os deputados deles ali, gente deles, orgânica, mas não vai dar fagocitada no bolsonarismo aqui no estado. Até porque tem um outro fenômeno entrando aqui, que tem duas coisas engraçadas. Em Minas, em 2018, o Zema se elegeu na carona do Bolsonaro. Ninguém sabia quem era Romeu Zema se elege porque o Bolsonaro elegeu ele. Agora parece que está rolando um fenômeno inverso. O Zema puxar o Bolsonaro para cima. Ele está com 70% de aprovação, deve ser reeleito, ser pai em primeiro turno. Então o Zema puxa o Bolsonaro. Aqui no estado, o fenômeno que está vindo não é Bolsonaro, é Luciano Hang, que ninguém sabe ainda se vai ser senador ou governador, e aí para onde o Hang for, ele vai puxar uma caralha para cima. O Moro aqui não gera grandes fissuras no bolsonarismo por causa disso, porque o bolsonarismo aqui é orgânico. Existe algum outro lugar do Brasil em que o Bolsonaro tem 50% de aprovação? Santa Catarina ele tem. É 50 e hoje? 50, não baixa disso. Pesquisa atrás de pesquisa não baixa disso. No Paraná, eu tenho certeza que o Moro faz um rombo do tamanho do mundo. E assim, aí tem um outro fenômeno que ainda cabe avaliar. Lógico que eu estou falando de conjuntura hoje. O Moro tem a questão simbólica, tem a questão do militante, tem a questão do anticorrupção, do orgânico, que não é gadolândia, é gado, mas nem tanto, que é algo mais simbólico, que tá puto com o Centrão, que tá puto com o negociado, que tá puto... Isso aí o Moro vai fagocitar em alguma medida. Resta saber o quanto isso representa. Isso nós só vamos saber com o tempo. Kim, quero fofoca do Congresso. Real, tem que trazer uns fofoquinhas aí, velho. Você que teve lá no lançamento da candidatura do Moro, como é que tá? Tem que trazer uns churubutieba aí pra gente. Tem como trazer? Eu acho que essa história de... Eu acho... no canal. Vamos lembrar, você não vai fazer live, então abre a boca aí, vai falando. Não, quanto mais se aproxima do ano eleitoral, mais eu vou chegando aqui no canal do MBL, que você está fazendo questão de cultivar, manter ativo, né? Tem uma parte de lives que estão sendo bem frequentadas, outros de parte de vídeos que você está aumentando a audiência. Então, quando você tiver deixado bem cremosinho, eu vou chegar e vou utilizar a plataforma que você cultivou com tanto carinho, né, para o meu palanque eleitoral. Muito bem, dito isso, eu acho que é uma grande ilusão essa sua análise ou percepção de que o Moro causa um racha ali no bolsonarismo. Acho que os bolsonaristas já superaram o Moro há algum tempo, já estão lá no saco do Bolsonaro e vão continuar a todo custo. Acho que quem tá meio... O único racha em bolsonarismo, né, a única baixa no bolsonarismo que a gente pode falar são os senadores do Podemos, né? Aí sim, eles já estão sinalizando que vão trabalhar o projeto do Moro, que vão, né, coordenar a campanha, vão levar palanque estadual e etc. O público deles, pelo que eu tenho acompanhado, pelo fato de boa parte dos senadores do Podemos tá muito ligado, ter feito defesa muito efusiva do governo Bolsonaro, o público deles não está muito feliz com essa com essa virada deles pro Moro, e não sei se politicamente para eles está valendo a pena, mas da base dos deputados, os bolsonaristas estão continuando a ser bolsonaristas. Não estou vendo nenhum deputado virar e virar para o Moro, e não, acho que o máximo que eu estou vendo é do sujeito não necessariamente ir para o partido do Bolsonaro, né? Como agora os bolsonaristas já não são mais tão neófitos assim, já tem alguma experiência do jogo partidário e etc., já sabem que Bolsonaro no PL ou Bolsonaro no PP, se perde a eleição, o cara vai mandar um tchau e benção para o Bolsonaro, e os bolsonaristas que estiverem juntos com ele perderiam muito prestígio, perderiam muito espaço, verba para fazer campanha, perderiam espaço dentro da Câmara dos Deputados, em comissão e etc. Então, tem uns pegando caminhos partidários alternativos. Agora, fora disso, acho que continuam no adesismo ao Bolsonaro, que é o que é eleitoralmente mais interessante para eles. Vamos lá, quero falar em camadas, ô Katsumoto. Vamos lá. Então fale de camadas. Amiguinhos do Novo, liberais. Sim. Abalou ali. Não sei, cara. Eu tenho visto o pessoal do Novo, por incrível que pareça, falando mais do Felipe Dávila do que de Bolsonaro ou de Moro. Eles têm defendido a candidatura do Felipe Dávila agora. Não sei se eles vão sustentar isso. Nem o Dávila acredita na candidatura dele. É sério isso? Fazer o quê? Eles estão achando que é. Não.
Você não acha que o Felipe Dávila seria um bom vice na tua chapa, Renan? Não acho. Eu ainda prefiro o Theo Becker. Estamos fechados com o Theo Becker. Eu acho, vou te falar, o Theo Becker tem outra base social, o Theo Becker também é um artista, eu acho que esse ponto é interessante. O Theo Becker participou da Fazenda, eu nunca participei do reality show, então tem muita coisa complementar, entendeu? Eu acho que a coisa soma ali com o Theo. E outra coisa, o Theo Becker, ele disse hoje que ele escreveu um texto sobre como acabar com a polarização entre Lula e Bolsonaro. Eu quero ler. Você conhece alguém que já tenha escrito um texto sobre isso? Tirando aquelas pessoas chatas que falam de democracia? Pode ser que, assim, ele esteja falando que no bolsonarismo e no lulismo esse aqui seja irmão desse aqui, né? Esse aqui, irmão desse aqui, que irmão desse aqui. É um cara, assim, carismático, inclusive, assim, tem gente já sugerindo que ele seja o cabeça de chapa. A gente não tem que debater, tem muito... eu tô trazendo muita base para essa disputa. Sem crise nenhuma, Renan, desde o início, desde o momento em que eu sugeri o nome dele para vice, ele sempre se mostrou muito tranquilo com isso. Ele disse que o projeto pessoal dele é para 2026. Então não precisamos gerar uma crise em torno da cabeça de chapa. Isso aí tá muito resolvido. O Theo vem na vice na boa. E vem mesmo, assim, eu vou realmente armar uma live com o Theo Becker sobre a candidatura. Parabéns, você vai participar da live também, Bisoto. Kim Kataguiri, eu quero continuar te cutucando aí, porque você tá fugindo do assunto. Você tá me dizendo não. Tô sendo muito direto e reto, senhor. O senhor não me venha com acusações levianas pra cima de mim. Eu serei leviano, sim. Eu vou ser, você não vai me pedir de ser leviano. Entendeu? Eu nunca pensei nessa resposta pra essa acusação, cara. É uma boa, né? Não, você sim, leviano. Eu vou ser leviano, sim. Serei leviano. O senhor não tem o direito de interromper minha leviandade. É o seguinte... porque assim, a gente tá vendo entre os influenciadores uma coisa ridícula, né? José Maria Trindade todo fazendo a sabonetada. Pô, o Moro lançou candidatura, mas o problema é esse Kim que vai lá, essas Joyce Hasselman e tal, né? O Augusto Nunes não falou nada. Nada. O único que tá batendo, por exemplo, na PAN é o Constantino. O resto tá todo salam aleikum, pânico nem fala, e o Adrilho já virou de lado. O único que tá batendo é o Amador, né? Porque o Augusto, ele pode ter... Eu tenho 1 milhão de críticas a ele, eu acho ele um boçal, um escroto, mas ele é prof. Tem um estudo que saiu ontem, foi ontem ou hoje? Acho que foi hoje na Folha, mostrando que as buscas por Sérgio Moro no Google cresceram 900% depois do lançamento da candidatura, e em determinados momentos empataram com o Bolsonaro. Então, quem é prof, pega o Zé Dirceu, por exemplo, ele escreveu uma coluna sobre reforma política essa semana. Fugiu completamente da conjuntura, o que não é do feitio. Quem é prof está tentando deixar o assunto morrer e não entrar na dividida, porque alimenta. O Constantino é cabaço. O Constantino acha que tem que chupar o tempo inteiro, que tem que berrar o tempo inteiro, fazer escândalo o tempo inteiro. O Constantino está fazendo dele. Já os profs estão com a barba de molho. Pergunta sobre isso, né? Um comentário muito interessante que eu tenho visto do gado bolsonarista, do baixo meretrício do gado bolsonarista não, foi um excelente juiz, tal, mas como político é um traidor. Esse é o comentário deles sobre Sérgio Moro. Tipo, para tentar se esquivar assim, não, eu defendo o Lava Jato, só que ele não é mais Lava Jato, agora ele é um político. Você viu o papo do Ciro hoje? O Ciro trouxe o argumento mais criativo. O Moro destruiu a Lava Jato. Ele destruiu a Lava Jato com aquelas nulidades absurdas dele. Ele falou que basicamente assim, tinha a Lava Jato, o Moro destruiu a Lava Jato com as nulidades dele e ainda coroou tudo indo trabalhar pro governo do Bolsonaro após tirar a candidatura do Lula. Aí não dá. Aí chamou de juiz incompetente, de traíra, e enfim, foi lá pra porradaria e tal. E é um discurso que ele se alimenta do discurso do Bolsonaro e do Lula. O do Ciro ele puxa o traíra do Bolsonaro e puxa do juiz parcial do Lula. Agora sim, eu puxei o Google Trends nos últimos 3 dias, né? Se você for puxar o Google Trends hoje, o Bolsonaro do trio, né, dos 100% ali das pesquisas, se focar nos 3 nomes, 60% é Bolsonaro, 25% é Lula, 15% é Moro. Tá? Então, me parece, esse é o ponto, que assim, o Moro conseguiu se estabelecer num platô agora, pelo menos nos 2 dias seguidos, um pouco abaixo do Lula, às vezes até empatando com o Lula,
bem menor do que o Bolsonaro, mas naturalmente ainda vai ter mais pesquisas com o Bolsonaro que o cara é presidente, mas muito à frente dos demais. Vocês acham, como é que vocês acham que vão vir as pesquisas de eleitorais em dezembro? Vai captar essa movimentada do Moro, o Bolsonaro perde mais um pouco, e eu ainda tenho que queimar, que eu queimei a língua. Eu disse que o Bolsonaro ele havia diminuído a rejeição e aumentado as intenções de voto, e ele tinha melhorado em algumas pesquisas, só que agora ele voltou a cair bastante. Né? O Bisotto ele vem acompanhando pesquisa, então eu passo a bola para vocês. Como vai estar o cenário em dezembro? Que eu acho o seguinte, a candidatura do Moro vai ser decidida em fevereiro para março, comecinho de março. Ou seja, vai ter dezembro, janeiro e fevereiro, para ver se ele sobe nas pesquisas. Se ele ver que não, ele vai construir, a meu ver, minha opinião, a candidatura a senador. Passo aí para vocês. Bisotto ou eu? Ninguém vai falar? O Bisotto morreu? Eu ia deixar o Japa falar primeiro, eu falo demais, eu tô numa fase low profile. Você tá com a boca falar porque o seu Hamilton se fudeu. Perdeu cinco posições aí. Mas tá rápido hoje. Mas vai, Kim, fala aí vai o Bisotto. Falo. Eu acho que a minha percepção é que esse aumento na procura, no interesse aí pelo Moro tende a se transformar em aumento de intenção de voto. Não bater 20%, não dobrar, não fazer um movimento grotesco, assim. Mas eu acho que bater ali os seus 14, 15 deve bater até o final do ano. Né? O interesse em torno da candidatura dele está aumentando, ele vai naturalmente falar cada vez mais, vai aparecer cada vez mais, e ele tem um naco ali do eleitorado bolsonarista que não é muito bolsonarista, que é um cara que acho que toda pesquisa, assim, um ano antes da eleição, tem muito de recall, né? Tem muito do cara querer falar um nome, e aí ele fala o nome que ele lembra e que simpatiza um pouco mais, mas não é um negócio tão consolidado assim, né? As últimas duas eleições para a presidência, a gente teve, por exemplo, a gente chegou em 2014, a Marina está em primeiro lugar, né? Foi quando o PT e o PSDB voltaram ali as metralhadoras contra a Marina, e a Marina murchou, mas um ano antes ela estava muito bem posicionada. Na eleição de 2018, em 2016, o Dória estava pontuando 15%, 16%, o melhor momento dele, que é quando ele assumiu a prefeitura e etc. E aparecia na capa da Isto É, lá o anti-Lula, não sei o que lá. E aí, depois que ele abandonou a prefeitura, foi se desgastando com o seu próprio eleitorado, tal, derreteu e sumiu. Então, acho que tem muito disso do sujeito falar o nome que ele lembra. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque agora, com o Moro aparecendo mais e sendo oficialmente candidato, eu acho que parte das pessoas que declaravam o voto no Bolsonaro, mais para declarar voto em alguém que não fosse o Lula, vão passar a falar, não, realmente tem a alternativa do Moro aqui. E, aliás, o que saiu na última pesquisa da Quest é que ainda tem 15% de brasileiros que não conhecem o Moro, né? Enquanto o desconhecimento do Lula e do Bolsonaro é irrisório, né? Vai 1%, 2%, o do Moro ainda é 15%. Vamos ver para que lado que esses 15% vão, né? Para além dos que já diziam conhecer o Moro e tal, mas não consideravam a candidatura dele seriamente. Agora, ele está falando de candidatura, está falando de programa e etc., o sujeito realmente vai colocar na cabeça dele que é um candidato e que ele precisa fazer uma escolha ali na cabeça dele, dentro dos candidatos mais conhecidos, que hoje, né, são o Bolsonaro, o Lula e o Moro. Bisoteira. Vamos lá, vou começar do começo, talvez seja um pouco longo, mas eu preciso ser. A eleição presidencial brasileira desde 1989, não é desde ontem, ela é organizada em torno de um único eixo, é o PT. É sempre o PT contra alguém. Foi Lula contra Collor, Lula contra Fernando Henrique, Lula contra Serra, Lula contra Alckmin, Lula contra... Aí era a Dilma, que era o poste do Lula. Depois a Dilma de novo, mas o poste do Lula contra Aécio. Se o Lula tivesse se omitido em 2014, a Aécio era presidente da República. A eleição foi decidida por 1 e pouco %, com o Lula não só indo para a TV, como indo para o Nordeste, fazendo comício, pesando a mão. Dito isso, vamos lá. A eleição do ano que vem é PT de novo. Não sei se é o Lula. Acho que talvez o Lula acabe mudando de ideia, justamente por saber desse eixo, e porque o Lula, no momento, ele tem um problema sério. O Lula está no teto. O Lula tem, na Quest, ele chegou a aparecer com 48%.
Isso é teto, não tem mais para onde ele ir. O potencial de voto, quando a Quest pergunta ali entre o vota com certeza e pode votar dele, é 51. Ele está por 3 pontos ali de atingir o potencial máximo dele. Não tem mais para onde ir. Por isso que não à toa Lula articula Alckmin de vice. Ele precisa de um vice conservador que talvez consiga dar uma margenzinha ali de 5%, 6% para ele, que amplie esse teto dele, para tentar matar na primeira volta e evitar uma desgraça na segunda. Eu acho que Bolsonaro segue muito vivo e acho muito difícil tirar ele do segundo turno. Eu tenho usado um exemplo nas minhas análises de conjuntura nas minhas redes pessoais, que é a eleição de 2002. O governo do Fernando Henrique terminou muito mal. Aliás, já começou mal com o fim da paridade cambial, que levou a paridade cambial até a eleição, enganou todo mundo que nós ia continuar tendo uma moeda igual ao dólar, e no outro dia não tinha mais paridade. Aí em 2000 nós temos apagão, e um apagão que dura até 2002. Eu vejo o cenário do Bolsonaro atual muito parecido com o Fernando Henrique. E com tudo isso, José Serra foi para o segundo turno. Ciro chegou a estar em segundo naquela eleição, chegou até perto de liderar, Garotinho passou. O potencial do Moro de crescimento, eu lendo as pesquisas, aqui análise de pesquisa, sem gosto pessoal nenhum, me parece baixo diante do quadro que está formado no momento. As pessoas não estão... É um negócio engraçado. Eu vi na Quest, vi na Poder 360, caiu o interesse na eleição presidencial. Nas pesquisas anteriores, o interesse era mais... Está fazendo a curva da queda. Subiu, penk, caiu. As pessoas meio que encheram o saco de política. Nós vimos isso no dia 12. As pesquisas estão aí dando 60%, 70% de rejeição para o governo e nós não conseguimos levar as pessoas para a rua. O fato é esse. As pessoas estão cansadas. E aí, por inércia, por força da máquina, por grana, o Kim está vendo lá no Congresso todo dia o que é liberação de emenda, o que é comprar parlamentar em massa, o que é acertar partido grande na base do troco. Ele vai acabar empurrando e vai para o segundo turno. É essa a minha leitura no momento. E não vejo muito espaço para o Moro crescer. Nessa discussão de quem que perdeu com a candidatura do Moro, eu vejo um grande perdedor. Ciro Ferreira Gomes. O Moro tende a assumir ali a terceira posição com alguma margem, inclusive. Daqui a pouco eu acho que ele vai a 10, a 12, mas também não passa muito disso, que foi o patamar que o Ciro manteve desde 2018 até agora, por absoluta falta de opção. Com uma opção nova, eu acho que o Moro pode ir ali a 12, talvez 15, no melhor dos cenários. Aí, se chegar a 15, pode gerar algum estresse. Mas acho difícil ele chegar. Essa é a minha pergunta. 15% seria o número de ouro para o Moro manter a candidatura. E para você ter, como o Bolsonaro está em queda, por exemplo, nessa última pesquisa, o Bolsonaro apareceu com 19, se eu não me engano, 19% de aprovação, não foi? Não sei se foi da Genial... Não, nenhuma, Renan, não sei onde é que você viu isso. Não, nem na Vox, dá 25 na Vox. Não, teve uma que foi 20 ou 19, foi assim, ali já entrando na casa... Não, viu, na Vox deve ser a soma de ótimo e bom, mas a aprovação ele tem mais, é 25, se eu não me engano, 25, 26. É a soma de ótimo e bom. Teve uma que ele já tá batendo ali, é muito pouco. Isso aí, somado com o Moro tendo 15, pode surgir um voto útil no Moro. Essa é a pergunta que eu jogo para vocês. Porque também, assim, muita gente que tava... Eu vou dar um exemplo, eu tenho amigos, tá? Amigos meus, e que não são um evangélico bolsonarista, um tiozão do Zap, são pessoas normais. Que, no fundo, só não fala para mim que gosta do Bolsonaro, porque sabe que eu sou é meu amigo, não quer se dispor. Agora que pintou o Moro, eles vieram correndo, agora vai. E qual o sintoma que eu vejo nisso aí? Tem muita gente que, assim, o Lula é um símbolo muito forte, muito claro, o Bolsonaro é um símbolo muito forte, muito claro, e os outros não eram. Não dá pra falar que o Dória seria uma candidatura. Eu vou com o Dória. Então, como o Moro é um símbolo forte, claro, ele pode ajudar essa migração. Pergunto para vocês isso aí. Como vocês veem? Você acha que isso pode acontecer? Pode ter um efeito manada ali até abril ou não? Ele vai ficar nesses 12, 10, 11, 10, 12. Passo aí para vocês. Eu pessoalmente acho que tem o potencial dele fazer os 15 e com 15 ele rompe uma barreira que é a principal dificuldade da terceira via, que é mostrar a viabilidade. A principal dificuldade da terceira via não é mostrar que o candidato é melhor que o Bolsonaro, não é mostrar que o candidato é melhor que o Lula.
Isso, o próprio eleitor do Lula, do Bolsonaro, sabe. A grande dificuldade é ele mostrar que tem chance de vencer. Ele está no jogo eleitoral em primeiro lugar. Né? E estando com 15%, oficialmente você tem chance de ser o presidente da República. Oficialmente você torna-se uma das opções a serem escolhidas. E o Bolsonaro, ele tem, no ano que vem, já nesse ano os resultados, né, econômicos vão ser péssimos, assim, não há nenhuma chance, não há nenhuma perspectiva da gente ter nenhuma boa notícia na economia nesse ano. Mas o pior do que isso, a gente não tem nenhuma perspectiva de ter boas notícias no ano que vem. No meio de tudo isso, né, da inflação, dos juros e tal, do desgaste com o eleitorado mais ideológico por causa da aliança com o Centrão, o pessoal está se esquecendo disso, mas a gente também está enfrentando uma crise hídrica, né? E a crise hídrica que só não estourou mais agora, né? Que deveria estar estourando mais ou menos nesse período, novembro, dezembro, porque o nosso crescimento foi pífio. Né? Se a gente tivesse um crescimento comum, né, a gente estaria discutindo agora apagão, muito em razão da omissão, da demora do Bolsonaro em ligar as termoelétricas e começar a campanha de conscientização para economizar energia, que, aliás, começou de maneira muito tímida. Né? Então, o pessoal já não está levando a sério essa economia. Então, ele vai enfrentar no ano que vem desabastecimento de fertilizante da China, que está tendo um problema com carvão e a produção de fertilizante é intensivo em energia, o que gera mais inflação, gera desabastecimento, vai sofrer as consequências do populismo fiscal, que já vai chegar muito cedo e que já está dando sinais de desgaste para o governo, vai enfrentar a crise hídrica, vai possivelmente enfrentar um apagão. Então, eu não vejo muitas perspectivas, eu vejo, aliás, muitas oportunidades para um Moro da vida comer essa parte do eleitorado, principalmente um eleitorado, primeiro, de classe média, que da parte ideológica, né, que está como o Bisotto colocou, puto com o Centrão, puto com as articulações, etc. E, de outro lado, o eleitorado mais pobre, que vai estar puto com a situação econômica, né? Então, acho que tem uma margem grande aí para o sujeito nadar. Só antes de passar para o Bisotto, um segundo. Pessoal, like na live. Estamos aqui, ó, o retorno de Bisotto, tá? O Bisotto is back. Agora voltamos a fazer essas lives assim. Tô puto com a produção, porque eu tinha pedido para fazer um fundo, um background com as cores do canal e não fez. Putaria isso, tá? Então, like na live para a live chegar num número maior de pessoas, por quem se convencer a voltar mais vezes também, na verdade, ser essa piranha que ele é. E coisa número 3, a gente, depois de Bisotto fazer esse overview, eu vou querer falar sobre o plano do MBL, um dos planos do MBL para 2022, que envolve o Bisotto também, eles nem sabem do que eu vou falar, e eu vou querer que vocês mandem pimbas, superchats tratando do assunto, tá? E também vou pedir nos pimbas, que é o seguinte, uma coisa muito pessoal. Eu tô fazendo musculação e eu tô ficando com fome o tempo todo. Eu acabei de jantar e já me deu fome. Quero saber quem faz aí, se tem algum marombeiro no chat. Me dê dicas disso aí, porque se é normal ou se eu simplesmente tô com briga. Eu não sei o que é, velho. Mas é isso. Bisotto, continua aí vamos depois para as novidades. O número 15 é mágico. Eu adoro o número 15, a propósito. Eu acho um número maravilhoso. O 15, ele... se o Moro chegar a 15, acabou a eleição do Bolsonaro, resta ele desistir. A pergunta é, Moro chega a isso? Se o Moro chegar a 15, acabou a eleição para o Bolsonaro. O Guilherme Macalossi fez um tweet no Twitter logo que o Moro anunciou a filiação para o Podemos, acabou, o pessoal levou para o tom de crítica, mas eu concordo com o centro do que ele escreveu. O Moro não é a terceira via, ele é a segunda via do bolsonarismo. Se ele chega a 15, debanda geral, a casa cai. Tinha o Hélio Beltrão lá na filiação do Moro. Hélio Beltrão da cloroquina, do Paulo Guedismo, do Paulo Gadismo. O Marcel Van Hatten. Van Hatten estava. Semana anterior lançando um candidato pelo Novo. Na anterior estava defendendo que não tinha terceira via, ali ele estava com o Moro. Não, eu não quero viver em outro Brasil, eu quero viver em outra candidatura. Se o Moro bate 15, a casa caiu. Moro é o candidato da direita, da centro. Aquilo que eu falei no início,
o eixo estruturante, o petismo de um lado e o antipetismo do outro. Aí o Moro toma o antipetismo. O Ciro intuiu isso, e eu desconfio que teve participação do João Santana. João Santana lê muito pesquisa. João Santana explicou para ele há uns meses atrás: Ciro, para com essa bobagem de tentar ficar em cima do muro e vai para cima do Lula, porque a eleição vai ser o Lula contra alguém. Se você quer disputar, vai ser contra você. E ele tentou, ele bateu, ele falou. Só que as pessoas têm muito vivo na memória que o Ciro era o cara do petismo, o Ciro era o cara do lulismo, o Ciro foi ministro dele, o Ciro apoiou a Dilma em 2014. Então é difícil para o Ciro incorporar esse personagem. Para o Moro, não é. Resta saber se o Moro tem fôlego, tem perna para chegar no 15. Eu tenho dúvidas se ele chega nesse 15. Eu tenho dúvidas sérias. Eu acho que não há muito espaço para isso já nessa altura. Eu acho que o eleitorado que está desmobilizado não vai se mobilizar tão cedo. O Moro não oferece essa mobilização. A taxa de desconhecimento dele ali é mínima. Esses 15% que não conhecem ele é porque não querem conhecer, nem vão conhecer. Vai até a eleição e não vão conhecer. Só conheceriam se ele fosse para o segundo turno. Não é agora na pré-campanha que vai resolver. E a taxa de conhecimento dele já é alta. Já é muito alta para padrões de recall. E ele não vira. Agora, se virar, daqui a pouco, nas últimas pesquisas, em todas elas, a Poder 360, ele continua atrás do Ciro, numericamente atrás do Ciro. Agora, vamos dizer, ele passa na próxima, ele faz 10, ali em fevereiro ele faz 12, em março ele faz 15. Ele é o candidato anti-Lula e acabou para o Bolsonaro, daí o Bolsonaro está morto. O Bolsonaro já vive uma situação muito delicada, e ele tem tentado sobreviver com essa situação. Que é o negócio do... ele mesmo expressa isso. É engraçado que ele fala isso no Cercadinho, ele fala isso quando ele dá aqueles expor dele. Tá ruim comigo, vota no Lula. É para deixar claro que sou eu ou o Lula. Eu sou um merda, mas eu tenho o Lula. E ele sabe que metade do país não quer o Lula. Simples. Por isso que o Lula tem só 51% de potencial de voto. Vamos ver o que acontece nos próximos meses. Eu acho que o Moro vai tentar ali até março. Vai tentar, vai construir e tem potencial para construir. Ele tem que melhorar muita coisa, o discurso ainda é pobre, a apresentação ainda é pobre, falta conteúdo, falta projeto para o Brasil, falta uma série de coisas. Mas o marqueteiro e ele tomaram a decisão estratégica de começar respondendo críticas pessoais lá no evento da filiação. Talvez daqui para frente eles comecem a responder as críticas mais programáticas. O que Moro pensa sobre economia, o que Moro pensa sobre saúde, o que Moro pensa sobre educação. Tem uma série de coisas para ele responder. Mas que existe o risco real dele engolir o Bolsonaro, e o bolsonarismo sabe, isso existe. Pessoal, eu vou reclamar aqui, vocês não deram like, a gente tá com quase 1.700 pessoas aqui, mas só tem 1.100 curtidas. É para dar like, pessoal, like lá vai para um monte de gente, o canal é novo, vocês têm que prestigiar, ajudar o canal a ficar grande. Já a gente tá com 15 mil inscritos, logo mais 20. Canalzinho, teté esse canal, tá muito fofo. Então dê um like na live. Eu vou agora pro ponto que me interessa aqui, pessoal. Antes de você ir ao ponto que te interessa, eu quero dizer que o Kim tem razão. Ele tem que voltar só quando o canal estiver redondinho. Enquanto a galera não der like, eles têm que ficar com pouca coisa mesmo. O Kim vai fazer 1 milhão de votos para deputado agora em São Paulo. E ele tem que vir com... O pessoal não dá like, o cara tá para fazer 1 milhão de votos, o pessoal não dá like. Vão tomar no cu. Quem vai ter entre 80 a 100 mil votos na próxima eleição? Suficiente para se eleger ali na chapa. Como diria sabedoria popular, né? Vestibular, virgindade e eleição, o importante é entrar, não importa a posição. Agora eu vou falar exatamente disso, pessoal. Tá todo mundo falando, eleições, o candidato. Agora é o seguinte, tá pintando, na verdade, que a Câmara dos Deputados que tá ruim vai piorar muito. Agora com essas emendas, com o Centrão hipercapitalizado, a coisa do jeito que tá, fudeu. E aí eu vou falar o ponto que é o seguinte, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, foi ontem ou foi hoje, eu não sei, eu tô fazendo tanto vídeo que eu esqueço. Foi ontem. E é o seguinte, bom, o Kim, não vou puxar sardinha, meu amigo, tal, foi o melhor deputado desta legislatura. Tanto em números quanto em posições. Mas porra, o Lira é mais influente, então o Lira foi o melhor. Cara, eu tô falando o melhor em qualidade legislativa, tá?
o Lira foi mais importante, virou presidente da Câmara, o Maia também foi, né? Teve outros que tiveram mais poder acumulado, tem figuras que têm mais poder acumulado. Agora, o parlamentar que exerceu o ofício dele com maior qualidade foi o Kim. E pode botar qualquer um aqui que não precisa nem eles defender. Eu faço a comparação. Pode botar, faz uma fileira de gente laranja, bota umas novas políticas aí, bota uns centrões, a gente compara. Pode botar para comparar. E o fato é o seguinte, o Kim conseguiu algumas vitórias grandes. A principal delas, aquela PEC da impunidade, que você liderou a oposição àquilo, e as redes àquilo. A emenda de privilégio, essa discussão administrativa ainda está andando, isso acho que vai ser destacado para votar, né, em plenário, que depois me corrige, mas foi um tema que você levantou, todos os projetos aprovados e tal, e a boca na tribuna. E o Kim gosta de meter a boca mesmo, ele é bom nisso. Então o que acontece? Ele... Piadinha bem de tiozão, né? Então, porra, primeiro você disse que o Kim é o melhor em posições, depois você disse que o Kim adora meter a boca. Qual é o objetivo? Então o que acontece? Que esse é o ponto que eu quero falar. A gente tem que ter uma fórmula de eleger parlamentares ao redor do Brasil para montar uma bancada com o Kim. E, cara, falar isso de forma ambiciosa é complicado, porque a gente não pode ter metas tão ambiciosas. Mas a gente precisa fazer 20 caras. E não dá para falar em 4, 5. Por exemplo, eu falo de forma concreta que a gente sai de São Paulo com 4 deputados federais, a nossa turma. Ah, não, e os nossos aliados do Novo? Não tem aliado do Novo. Aqui a gente viu no Congresso, não tem nenhum aliado do Novo. Eu sei que quem vai ficar quieto, que são amigos dele, pau no seu cu. Não tem aliado do Novo. Tá? Na hora do pau com o Bolsonaro, fugiram tudo. Então não tem aliado. A gente precisa pegar pessoas ao redor do Brasil pra gente montar a porra de um bloco lá. Tá? E eu citei o Bisotto outro dia, porque eu acho que o Bisotto é um cara que tem conhecimento político, a galera do MBL gostou dele, trabalha com política e poderia ser um candidato lá, sim, em Santa Catarina. E, além do Bisotto, a gente pensar um desenho para lançar um candidato e aglutinar essa militância nossa em cada estado, lançar um candidato, ir lá negociar dobra com o cara para ter apoio e tal, e meter uma galera. Viabilizar a galera e meter a galera lá. E eu faço essa pergunta para vocês. Primeiro eu vou perguntar aqui, se houvesse 20 caras, tipo, se você fizesse aquele jutsu do Naruto que você multiplica. Lógico que multiplicar é uma coisa estúpida, eu não quero ficar puxando o saco. Mas, por exemplo, se o Rubinho vai, ele tem características diferentes da sua. O Rubinho é mais articulador do que você. Tá? Se vai a Adelaide lá, a Adelaide ela pegaria algumas pautas que seriam coisas de discussão e ficar lá metralhando aquela pauta, pegando assinatura lá para uma PEC de alguma coisa. Ó. Se vai um Bisotão lá, ele seria um perfil articulador. Minha pergunta é, se você tivesse um time de 20 pessoas, de 20 parlamentares, multidisciplinar, com habilidades diferentes, o que seria possível fazer? De forma realista, sem iludir a galera aqui. Pra ver se a gente passa uma missão ou não pra galera. Às vezes não tem missão nenhuma a passar e eu sou um iludido. Cara de 37 anos iludido, que acredita nas próprias besteiras que fala. Mas às vezes não sou. Então eu passo a bola aí pra você. Cara, com uma bancada de 20, primeiro que a gente se organizando, e como você colocou, multidisciplinar, a gente se organizando nas comissões, tudo que for discutido na Câmara dos Deputados, todo projeto de lei de cada parlamentar ou do governo vai precisar ser discutido com a gente, né? Se a gente tiver uma bancada de 20, porque a gente vai ter espaço em todas as comissões. Então, em todas as comissões, a gente vai ter o poder de ajudar ou atrapalhar a tramitação de projetos do governo ou de projetos de outros deputados. Então, necessariamente, para se aprovar alguma coisa, a gente teria que ser ouvido, o que significa influenciar diretamente na publicação de uma medida provisória, mudar um ponto-chave de alguma reforma, iam ter que fazer concessões para a gente para fazer as coisas andarem nas comissões. Ainda mais se a gente tiver gente boa, gente bem capacitada, que na Câmara você acaba ganhando poder e influência também por especialização, né? Você se torna referência em determinado tema. Eu, por exemplo, temas de saúde, eu costumo falar muito com o deputado que é o doutor Zacarias, que é o único cirurgião brasileiro que tem capacidade de separar gêmeos siameses. É um cara muito respeitado na Câmara, na área de saúde, etc. Acaba se tornando uma liderança informal ali para o tema. A gente tendo 20 lideranças informais... Ele conseguiria separar aqui o Bolsonaro e o petismo? Aí é uma cirurgia um pouco mais complicada. Acho que ele é Bolsonaro também, né? O Zacarias? Não, o Zacarias é mais caiado do que Bolsonaro.
Bolsonaro, assim, é mais regional do que debate nacional. Mas se a gente tendo 20 lideranças informais dessa maneira, né, primeiro que a gente tem uma liderança formal, né, um líder partidário que vai sentar no colégio de líderes, vai ser consultado para eleger presidente da Câmara, vai ser consultado para eleição de mesa diretora, vai ser consultado para aprovação de projeto, para publicação de medida provisória e etc. Né, toda reforma vai ter que ser debatida com esse líder, e a gente vai ter as lideranças informais que, se dentro das comissões forem referências, vão ser mais do que os próprios votos. Né, vai ser além do voto próprio dele, ele vai puxar mais 3, 4 na comissão e vai fazer com que a gente tem um bloco de influência ali, um círculo de influência informal, tendo 20 deputados eleitos, de uns 100 deputados, né, dentro das comissões em temas diferentes. Então, é uma boa missão se a gente quer ter... Porque você falou no começo, mas não desenvolveu, né, do porquê que a gente vai ter a tendência que a gente tenha um parlamento pior do que esse na próxima legislatura. Porque o Centrão nunca recebeu tanto dinheiro, é simples assim, né? O Bolsonaro, ele triplicou o poder... o orçamento em si, os números de orçamento, né, a quantidade de dinheiro que o Centrão leva, o Bolsonaro triplicou, e aí triplicou em relação ao governo Temer, que foi recorde de emendas parlamentares e que passou por 2 denúncias, né, que ele usou emendas parlamentares também para evitar a votação dessas denúncias e aprovou 2 reformas muito polêmicas e muito importantes, que é a PEC do teto de gastos e a reforma trabalhista com fim de imposto sindical, tendo em sua base líderes sindicais também, né? Essa é uma façanha a ser estudada do governo Temer. Então, já levando em consideração, comparando com o governo Temer, o Bolsonaro pagou o triplo de emendas e foi o que menos aprovou, né? Ele está realmente, assim, dando dinheiro a troco de nada. Ele aprovou menos, para vocês terem uma noção, Bolsonaro, em pleno gozo dos seus poderes, aprovou menos do que a Dilma no segundo mandato, passando por um processo de impeachment. A Dilma, passando por um processo de impeachment, conseguiu aprovar mais projetos de lei, projetos do governo, medidas provisórias, do que o Bolsonaro. Então, a gente está falando de um cenário no próximo Congresso Nacional muito ruim. E o presidente da República não governa sem o Congresso Nacional. Precisa conversar, precisa compor, precisa haver composição política. Muita gente torce o nariz para isso, mas precisa ser feito, independentemente de quem vença a presidência da República. Desde o Lula até o Bolsonaro, até o Moro, até a Madre Teresa de Calcutá, todo mundo, para governar em toda a democracia no mundo, precisa compor com o parlamento. E quanto pior for a qualidade do parlamento, piores vão ser as negociações para o presidente da República que assumir. Ainda mais, como boa parte do nosso público, né, torce para que o Moro vença as eleições, ainda mais num sujeito com pouca experiência na articulação política, como o Moro, que vai precisar de gente para dar sustentação, para fazer articulação para o trabalho dele dentro do Congresso Nacional. Então, 20 deputados, a gente está falando de uma missão ambiciosa, mas que faz completo sentido, dada a relevância que esses caras teriam dentro da Câmara, que essa bancada teria dentro da Câmara. Agora, para fazer isso, a gente precisa de gente em estado inteiro, né, no país inteiro. Né? Acho que a gente sai do estado de São Paulo bem estruturado, mas a gente precisa de novos quadros nos outros estados, de gente querendo disputar e começando o trabalho desde já, que a campanha começa já. Né? O cara acha que a campanha começa quando começa oficialmente. Não, meu amigo, você já está todo mundo em campanha, já todo mundo pensando em eleição, se você quer ser deputado federal, você tem que começar já a trabalhar a sua base eleitoral, sua equipe, etc. E a gente precisa de gente assim ao redor do país. Disposição para ajudar essa gente a aparecer e ter voto, a gente tem. Agora, precisa ter os quadros, né? E antes do Bisotto entrar, tem uma parada que é o seguinte: a gente teria que formar uma espécie de um alto clero informal, porque a Câmara foi dominada pelo baixo clero, e o baixo clero hoje dá as cartas. Por exemplo, quando Maia concorreu ali com o Baleia, me corrijam, tá? Era uma candidatura ainda do alto clero antigo da Câmara. E eles perderam para o baixo clero, e o baixo clero assumiu. Está surgindo uma geração nova que vai, com o tempo, ocupar um papel de alto clero. Vou dar um exemplo. Kim e Tabata, para mim, vão ser os 2 deputados mais votados do estado de São Paulo, seguidos do Eduardo Bananinha. O Kim e a Tabata, eles não são considerados pelos líderes partidários como alto clero formal, porque eles não têm bancadas que eles dominam. Mas eles já são deputados de referência. Né? Minha pergunta sobre isso é, com esses 20, se eles operarem num regime de qualidade, de participação em debate público, de influência, a gente gera uma espécie de um alto clerinho? Essa é a pergunta 2. Eu jogo para vocês. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Como você colocou, o que é o alto clero? O alto clero é o setor do parlamento que pensa país, que participa dos grandes debates nacionais,
não tem uma visão, não é um grupo ideológico, não é o Alto Clero é um cara, é um grupo de direita, é um grupo de esquerda, não. É grupo de gente que debate país, né? E por quê? E o que isso significa debater país? A maior parte dos deputados não debate país, debate região, debate levar verba, levar as questões dos estados e dos seus municípios, que é o que interessa para grandes debates nacionais, e, ao mesmo tempo, ter muita influência sobre aqueles que fazem os debates regionais, levando esses dos debates regionais a votar de acordo com a sua visão de mundo nacional. Por isso que eles eram o alto clero, porque além de concentrar poder político, ele também influenciava diretamente nos grandes assuntos nacionais. Então, eu não tenho dúvida de que um grupo desse se tornaria, por peso político, numérico e por qualidade, por pensar país, se tornaria uma espécie de novo alto clero da Câmara, sim. Bisoteira? Vamos começar falando da minha candidatura, Renan. Eu já falei com você de modo privado, eu tenho um limitador aqui, que eu tenho um líder político local para quem eu trabalho, que paga minhas contas e para quem eu sou leal. E serei leal até o fim. Inclusive, o filho dele está aqui, muito fã do Kim. Tirou foto com o Kim no 12/9 na Paulista. Um guri sensacional. E aí eu tenho esse limitador. Teoricamente, ele é candidato a deputado federal. Eu tenho defendido a tese internamente que eu acho que alguém que foi 3 vezes o mais votado do partido no estado está em condições de reivindicar a majoritária. Eu acho que está muito tranquilo reivindicar a majoritária. Em ele sendo da majoritária, eu passo a ter condições de disputar a eleição. Fora disso, eu não tenho como disputar a eleição. É uma questão de lealdade. É uma relação aí de 15, 20 anos. Mas, dito isso, eu estou disponível para construir a candidatura, seja minha ou seja do movimento, aqui em Santa Catarina. Eu acho que nós temos que ter candidato aqui, eu acho que nós temos que ter candidato no Paraná, no Rio Grande do Sul, temos que caçar candidato a laço, do jeito que for. Eu tive uma conversa com o Guto, a coisa de uma semana atrás, com o Guto Zacarias, e o Guto defende uma tese interessante. Ele defende que você tem que ter um núcleo ideológico de um lado, um núcleo mais preparado, que seria o núcleo do MBL de São Paulo, que é o núcleo raiz do MBL, é o núcleo que pensa o país, seria o alto clero, e aí dá para você ir buscar uns tipos de parlamentares diferentes, talvez uns que tragam, os que vão ser liderados pelo Kim na Câmara. Nós também podemos ter isso. Nós também podemos ter esse tipo. Agora, uma coisa é certa, eu acho que nós temos que ter candidato no Rio Grande do Sul, temos que ter candidato aqui em Santa Catarina, temos que ter candidato no Paraná, temos que ter candidato em Minas, temos que ter candidato no Rio, em tudo quanto é canto. Se vai chegar, eu acho que se nós lançar 100, nós fazemos 20. Pela máquina que nós temos, por tudo que o MBL repercute, pelo que o MBL representa, por todas as batalhas narrativas que nós entramos, e assim nós temos o melhor deputado federal do Brasil. Não é porque o Kim está aqui. Aliás, foda-se o Kim. Eu lembro do Kim em 2018 na Copa, ele não entende futebol. O japonês ridículo que mora no Brasil não entende futebol. Ele faz um vídeo medonho no Instagram dele, não consegue identificar o Cristiano Ronaldo. Vai tomar no cu. Mas é o melhor deputado federal desse país. Ele não sabe nem quem é o Paulinho Kobayashi. Vai se fuder, puta que pariu. O cara que não sabe quem é Paulinho Kobayashi não merecia nem viver. Não merece viver. Mas é o melhor deputado federal do Brasil. Estão lá os números, está lá o resultado. O único cara que falou em reduzir salário durante a pandemia foi ele. O único cara que falou em cortar salário durante a pandemia foi ele. Esse negócio dos privilégios é uma coisa bizarra. Isso aí a história vai analisar. Se contar que o projeto conseguiu ir adiante, tá tendo dificuldade, o Lira tá fazendo as tripas coração para não andar. É bizarro o projeto de reduzir as mamatas de juiz, de funcionários públicos de alto escalão, e ele conseguiu. Tem parlamentar do meu MDB aqui de Santa Catarina que assinou, o presidente estadual do MDB aqui de Santa Catarina, o deputado Celso Maldana, ele é fã do Kim. É um troço bizarro. O cara tem quase o Maldana era moquinzista mesmo, eu reparei nisso. Ele tem 70 anos de idade, Renan, ele tem 70 anos de idade, são 67 anos de idade. Ele se mija pro Kim. É um troço bizarro. Você está falando do cara que é dono da maior recapadora do Brasil, da maior recapadora de pneus do Brasil, multimilionário, o irmão foi governador, senador, foi tudo, e ele é o presidente estadual do MDB daqui, é deputado federal, acho que é a quarta legislatura dele, quarta ou quinta, e ele vê o Kim como referência. É isso que nós precisamos reproduzir no resto do Brasil.
retoma ao início. Estou disposto a fazer atendidas a situação local aqui. Eu não tenho como disputar uma eleição contra quem bota comida na minha mesa. Isso não vai acontecer, não vai rolar. Não, perfeito. E não é só isso, Renan, não é só questão financeira. É uma relação pessoal de 15 anos. A relação que eu tenho com a MBL, eu acho muito engraçado. Tem uma moça agora que ela descobriu a solução para os problemas do mundo e tudo envolve alt-right. Alt-right, para falar o certo. E ela veio com um papo esquizofrênico, a coisa de umas 4 semanas atrás, tentando gerar intriga. A relação que eu tenho com o MBL é a relação que eu tenho aqui em Santa Catarina com o meu chefe. É uma relação de lealdade. Eu não traio, eu posso divergir, eu posso brigar, e aí eu vou brigar no privado, não vai ser em público. Não adianta querer vir botar pilha que não vai ser em público. Quando eu discordo, eu ligo pro Renan e falo, vai tomar no cu, não concordo com isso aqui. Quando eu discordar, eu vou olhar para a cara do japonês e vou dizer, você tem um pinto pequeno, todo mundo sabe que asiático tem um pinto pequeno. Pare com isso. Mas não vai ser em público. Do Verstappen em público comigo? Eu não entendi isso. Aí é uma questão de princípios. Eu sou cenista, você tá defendendo o Piquet, vai se fuder. Você tem um bom ponto aí. Isso é um bom ponto. Lewis pintando o capacete do Senna, pelo amor de Deus, se isso não te emociona. Mercedes fazendo peça dos dois abraçados na reta, pelo amor de Deus, Renan. Abre teu coraçãozinho, liberta essa alma. Doeu. Foi difícil. Foi duro. E o Verstappen, ainda daquela desprezava no Piquet também, foi complicado. Mas assim, então, voltando, Bisotto, o ponto é o seguinte, a gente teve uma mudança muito grande nos últimos 3 anos, que a gente passou a ter uma militância. A galera do MBL News é o exemplo disso, que ela segue a linha do MBL. É uma galera que vive as aventuras nossas, e essa turma tá ao redor do Brasil inteiro, não tá só em São Paulo. A manifestação do dia 12, eu volto a falar, quem saiu às ruas foi basicamente a militância do MBL em vários lugares. Em Curitiba foi impressionante o número, tá? Curitiba foi o 2º lugar em números absolutos. Isso mostra o potencial que a gente tem de fazer voto lá no Paraná. A gente quase elegeu uma vereadora lá, uma menina traíra. Quase foi por pouco. Entendeu? Em Curitiba. Então, assim, o potencial é bem grande. E se essa turma se juntar pra fazer um trabalho, dá pra fazer. Aí em Santa Catarina, cara, pensa aí, chama a galera daí pra conversar. Nós precisamos eleger alguém. Inclusive, pede pro teu deputado pra ajudar também. Vamos fazer alguma coisa junto com ele. Temos que montar essa bancada, porque eu não sei quem vai ser o próximo presidente. Ih, lá vem o Will. Lá vem o Paraná. É só você reclamar que ele entrou e saiu. É impressionante. É só você falar Paraná 3 vezes que é sumonado um paranaense na live. Aí ele tem que entrar pra defender. Né? É foda, cara. Você tem que ficar sumonando o paranaense aqui. Eu queria falar para vocês respeitarem a grandiosa República de Curitiba, a República de Curitiba que conduzirá Sérgio Moro à presidência da República. O Renan já estava apavorando o povo de Curitiba lá, falando que os curitibanos estão tudo de cu aceso pro Moro. É verdade! Ataque dos moristas loucos. Eu quero ver o Gordão falar isso na minha cara semana que vem no Congresso. Aqui é Renan 2022. Vai se fuder, Gordão. Em minha defesa, eu sou o maior fã de Lewis Hamilton nesse país. Pois é, ele tem um ponto. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Pessoal, batemos 1.800, voltou para 1.700 aqui, não sei porquê, acho que eu estava fazendo café. Quero voltar aí para a discussão central nossa. Kim, eu acho, eu vou falar de eleições aqui em São Paulo, tá? Eu acho que na chapa que você tiver, o Kim faz pelo menos, a meu ver, tá? Bisotto é um homem que entende do jogo eleitoral. Eu vou cravar, você não precisa falar aqui, você fala, vai fazer 200 mil votos. Eu acho que o Kim vai ter 680 mil votos. Eu acho que o Rubens Nunes terá 180 mil votos, tá? Isso já são 860 mil, tá? Vejo a Adelaide Oliveira ou Adelaide Moro com mais 100 mil votos. São 960 mil votos, tá? E eu não sei quanto vai ter de votos de legenda na chapa que a gente tiver ali.
Mas Só uma pergunta antes de você concluir, Renan. Qual que é o coeficiente aí? Quanto é que deu na última eleição? Foi 290, mas eu acho que vai cair para 270. Tudo vai cair nessa eleição. Né? Acho que vai... Então, com 270, a gente já está falando aqui que a gente já fez 3 e já está com praticamente 3,5, indo para 4. Ou seja, 4 faz, eu não estou contando nada do resto da chapa, tampouco os votos de legenda. Tá, faz sentido isso que eu estou falando, Bisotto? Eu acho que você subestimou 2 aí. Eu acho que o Rubinho faz bem mais do que isso. Por tudo que está hypando da reforma da Previdência, de todas as tretas na Câmara de São Paulo, estão dando uma projeção para ele muito maior do que qualquer vereador teve na história recente de São Paulo. Pois é, o Rubinho virou o vereador federal hoje, não é mais o Carlos subiu. Exatamente. E acho que a Adelaide também pode fazer um pouco mais do que isso. E do Kim eu discordo drasticamente, eu acho que você está subestimando muito. Kim é para 1 milhão. Eu não gosto de ficar sonhando, Bisotto. Não, eu não tô, viu? Eu não tô sonhando, tá? Isso aqui não tá nenhuma... Óbvio que tem que trabalhar, ninguém aqui tem que ir devagar, nós não temos que ficar tocando punheta, que tá ganho, não precisa sair de casa. Precisa trabalhar, precisa continuar até lá. Mas eu acho que é o natural. Não tô viajando. É o resultado que o Kim entregou, é o que o Kim tá aparecendo nesses 4 anos. Não é o parlamentar que... elegemos o Kim esperando muito e aí não entregou porra nenhuma, que acontece muito. Eduardo Bananinha, exemplo. Janaína na Lesp. Joyce, outro grande exemplo. Joyce, eu acho que é para 50 mil, 100, com sorte. 100 não. Uns 30, cara. Assim, a Joyce não fez 100 para prefeita. Esquece, então. Pode. 30. E fez uma caralho de voto. Não é o caso do Kim. E isso está explícito, não tá na nossa bolha. Não sou eu e você falando, é Mônica Bergamo falando, é Folha falando, é muito fora da nossa bolha. É na bolha de esquerda, é por tudo. Então eu acho que o Kim é um parlamentar de 1 milhão de votos. Tem que trabalhar, não tem que parar, não tem que calçar salto alto, nada, mas é para 1 milhão. Acho que o Rubinho aí para 300, 200, 300. Não fala um troço desse, Bisotto, porque você tá falando aqui que só com o Rubinho e o Kim a gente já tem 5 federais, pelo menos. É a minha conta. Pelo amor de Deus, senhor. Não brinque com essas coisas comigo. Eu sou apenas um cara careca, latino-americano, cético e tal. O que você me diz, Kim? Não quero falar, quando você vai fazer de volta, que eu acho isso ridículo. Mas é o seguinte, eu vou falar agora da chapa estadual. Tá? Vou jogar essa pergunta para você, Kim. Você tá vendo a molecada nossa que vai sair para estadual. O Beraldo, o Guto, Renato, a Amanda, quem mais? O Ítalo, o Glauco. Vou fazer um teste aqui com a galera. Digite 1 se vocês votariam no Beraldo, digite 2 se vocês votariam no Guto, 3 se vocês votariam no Renato, 4 na Amanda, 5 no Ítalo e 6 no Glauco. Tá aqui, joga aqui pra galera. Agora, como você vê o prognóstico dessa turma e como fazer essa turma ter bastante votos? Porque a chapa estadual ainda não tá explosiva. Mas eu acho que principalmente nesses dias aí que eu parei para dar uma olhada e uma comparada, né, no trabalho que outros pré-candidatos a deputado estadual têm feito. São pouquíssimos, assim, que tem um trabalho, que estão começando um trabalho consistente. Acho que a maioria está deixando para o ano que vem, ou pior ainda, para a segunda metade do ano que vem. Tradicionalmente, os candidatos a deputado estadual já não são grandes coisas, e a qualidade desse time tá muito alta, né? Gente que está debatendo o país, gente que está aparecendo. O Guto é um talento no TikTok, lá ele conseguiu cavar ali uma pauta política ideológica no TikTok. É muito difícil você fazer um TikTok grande de política, né, especificamente. O Beraldo é um cara que cresceu muito rápido, né, ganhou um respeito muito rápido, é um cara que tem uma qualificação, né, foi secretário, fala com muita propriedade dos assuntos, conhece, é vivido, né, viajou o mundo inteiro, conhece, sabe muito do que fala, da vivência dele. Eu acho que é uma chapa que está muito consistente e que, naturalmente, vamos pegar um cenário, eu gosto de trabalhar com cenários ruins, né? Vamos pegar um cenário pessimista em que o Arthur sai para o governo do estado e faz 8%. A gente já está falando, se todo mundo que votar no Arthur já votar na chapa para estadual,
a gente já está falando de uns 5, 6 eleitos, já num cenário ruim, levando em consideração que a campanha, ser feita a campanha junto com candidatos com visibilidade a deputado federal, casados com os estaduais, também já dá uma boa impulsionada. O do deputado estadual realmente uma eleição muito difícil do ponto de vista midiático, porque o debate já é engolido completamente pela eleição presidencial. Depois do presidente, você pensa em quem? Você pensa no governador. Depois do governador, você diria até que você pensa antes no deputado federal até do que no senador. O senador é uma eleição, principalmente essa eleição eu tenho visto acompanhado nos estados, tá um negócio meio X, assim, ninguém sabe meio que votar, não tem grandes embates pro Senado, eu acho que vai ser meio, quem tá no grupo político desse governador, desse presidente que eu vou votar? Vou votar nesse senador. É um voto, por incrível que pareça, acho que mais negligenciado do que para deputado federal. O para deputado estadual é mais esquecido ainda. Então, esse cara saindo com um nome forte para o governo do estado, como o Arthur, saindo casado com a Adelaide, comigo, com o Rubinho, fazendo campanha junto. Senado, com o Reni pro Senado. Eu acho que dá uma boa plataforma para os estaduais. Deixa eu fazer uma pergunta, Kim. Honestamente, para a galera que está nos assistindo, mesmo a galera de outros estados, vamos supor que você está vendo a eleição em São Paulo. A MBL propõe assim, ó, você vai poder votar no Moro para presidente, no Arthur para governador, no Reni para o Senado. Para deputado federal, você pode votar no Kim, na Adelaide, no Rubinho, no Márcio Colombo. E para deputado estadual, você pode votar, presta atenção, no Guto, no Renato, no Beraldo, na Maria Fernanda Schmidt, na Amanda Vettorazzo, no Ítalo, no Glauco. Tô esquecendo alguém? Esses nomes. Digite aqui, MBL, você fala assim, você gabaritaria uma chapa do MBL, ou digite, sou um bosta, se você, tipo, pensa, não, eu quero complementar com alguém, só pra saber, porque não é possível. A gente tá trabalhando pra montar, assim, a melhor qualidade de chapa já vista na história. Você digitaria sou um bosta, Kim? Com certeza não. Nossa, foi realmente, a galera reagiu rápido aqui, comentando MBL. Aí tem até o pessoal falando, os candidatos a deputado estadual poderiam muito bem estar disputando o Senado, poderiam muito bem estar disputando outros cargos também. Realmente, é gente muito boa, assim, muito qualificada, e isso já é mais um indicativo de que farão boas votações para estadual. Teve um aqui que digitou que é um bosta. O cara escreveu mesmo, sou um bosta. Então, o Cauê Pellegrini tá falando, porque é o seguinte, tá falando, caralho, que chapa foda. Não, você já parou pra pensar a chapa que a gente montou? Tipo assim, eu sempre quis ter orgulho. Uma vez fui votar pra presidente em 2010. Eu votei no Serra pra presidente, sabe, com aquela energia, tipo, eu vou votar no Serra. Pra senador, eu votei na legenda do PV. Pra governador, 2010, eu votei no Alckmin, com aquela energia. Para deputado federal, votei no Roberto Freire. E para deputado estadual, votei no Ricardo Salles. Veja só a chapa que eu votei. Olha Meu Deus, você já votou no Ricardo Salles, Renan? Já. Porque eu tava procurando, ele era o primeiro caso de direita da internet que tinha, do movimento em Direita Brasil. Votei no Ricardo Salles, naquela época ele não falava tanta besteira. E o Ricardo Salles, vocês sabem assim, ele finge muito o que ele fala, ele faz o que precisa fazer, né? No fundo, ele era alquimista. Ele era secretário do Alckmin, né? De repente, um hiper-bolsonarista. O Ricardo Salles não ele é igual o Coppola, ele tá no flow, ele tá vivendo ali a vida, né? Então, assim, olha o que você precisava fazer para tentar votar numa chapa em 2010. O que eu tô tentando trabalhar, tô perdendo meus cabelos nisso, é pra gente ter, imagina você realmente, governador Arthur, senador Reni, olha o que tá perdendo teus cabelos por isso, mas mentira, você tá perdendo o quê? Então, já perdi, né? Mas não se perde aquilo que não se tem. Ai, Bisoto, você me deixa pra baixo. Eu tô tentando ficar animado, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, imagina o cara indo pra urna, votar, por exemplo, no Rubinho, e ter que ir lá no perfil do Kim pedir desculpa. Kim, que mal! Ou o cara votou na Adelaide, ai, meu Deus, desculpa, Rubinho. Aí votou no Kim, com aquela dor no coração, com medo de...
Eu quero que a pessoa tenha essa sensação, não a sensação minha de catar cavaco, procurar candidato 2010. Quero que o cara vote no Senado chorando porque não pode votar no outro, tentando discutir lei eleitoral se é possível votar em 2 ao mesmo tempo, tá? Quero isso. Imagina a briga para estadual, o cara que gosta do Redcast tendo que votar no Guto ou no Renato, olha que dor o cara vai sentir. Ou puta, eu vou votar no Liberaldo. Agora sim, vocês que estão no chat, você bota S de sim e N de não. Só quero saber, vocês têm alguma possibilidade de votar numa outra chapa? Agora eu fiquei puto. Aqui, só para saber. Não, agora eu fiquei puto porque eu acabei de ler aqui no chat a Sueli dizendo que você tem mais cabelo do que eu, Renan. Não. A era das fake news veio pegar valendo. Isso não existe. A Sueli é minha mãe. Esse que é o pior. Tá explicado. Não, mãe tem sempre razão. Dona Sueli, a senhora está certa. O Renan tem mais cabelo do que eu. Ó, que bom que o pessoal tá digitando não. Óbvio, pessoal, eu não vou aceitar nego vir no período eleitoral falar, não, eu gostei, vou votar lá no Kim pra federal, mas pra estadual tinha um cara do novo. Não tem cara do novo. Eu vou puxar teu pé, filho da puta. Eu tô deixando bem claro. Não vai olhar nem assim, eu quero dar uma olhadinha na chapa do Podemos. Não vai! Se olhar, eu vou ficar pistolaço. E aí eu vou operar pra sabotar a nossa própria chapa pra vocês não poderem nem votar nos caras. Eu vou sabotar o Reni, eu vou sabotar o Arthur. E, mano, eu vou mandar, sei lá, uma prostituta sair com o Kim e aí tirar foto dele pelado e eu ficar fazendo blackmail contra o Kim pra não deixar ele ser claro. Eu vou jogar sujo. Se não votarem na chapa pura, eu vou sabotar os nossos candidatos e vocês vão ter que votar todos nos candidatos dos outros. Tá bem claro isso. Espero que isso esteja bem claro pra todo mundo. Não vou aceitar trairagem aqui. Tá? Ah, puta, os pessoal descobriram que minha mãe tá no chat, agora estão me xingando. Ó, mas o pessoal tá inteligente aqui, falou, ó, tem que ser só MBL, nada de novo Podemos. Pessoal, a gente já pagou muito preço de ser... Gente, é importante trazer pessoas com poder... Boa ideia de cu você sabe o que é, não tem nada de boa ideia não, tá? Boa ideia era o nome de um programa de TV, que era tipo Bom Dia e Companhia, tá? Tem nada de boa ideia. Quero saber quem trampou e fez o trabalho sujo, e operou e lutou, e se feriu nessa guerra toda. Esses caras têm que ser recompensados. O Reni, que é o caso. Gente que não tava lá, eu quero mais é que se foda. Tá bem claro, eu quero bem claro. Por favor, quero a opinião de vocês aí. Eu vou deixar pro Bisotto, porque eu tô diretamente interessado no resultado dessa discussão. Kim, tem uma amiga minha que eu mandei aí no apartamento seu, sobe a porta pra ela aí. Não é por nada, não. Que é isso, velho? Manda pro meu. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho formação de moral comunista. A minha formação intelectual é do livrinho do Trotsky, a nossa moral e a deles. E eu penso com base na nossa moral e a deles. Todos os nossos pecados são perdoados, os deles que se fodam. Quem lutar, quem aguentar, quem aguentou porrada... Assim, eu procurei hoje aqui, eu acabei não achando, eu ia pedir para a mulher, mas não deu tempo. Eu queria ter entrado nessa live com a camiseta minha lá de 2015, das manifestações de 2015, porque o Kim é geração 2014. Ele tem essa cara aí de virgão e tá com 16 anos de idade agora, acho que acabou de completar 16 anos de idade, mas o Kim é lá de 2014. O Renan tá lá desde 2013. O Alexandre tá lá desde 2013. Tipo, eu tô de saco cheio de oportunista. A última eleição elegeu uma caralho de oportunista e vocês viram o lixo que tá o Congresso. Vocês viram o lixo que tá o país. Chega de fazer concessão tática e as pessoas não entendem quando eu venho com ideias malucas como a candidatura do Renan. Não é só uma ideia maluca. É um modo de pensar. É um mindset diferente, para usar a terminologia coach. É mudar o mindset. Chega de amassar. Tem uma brincadeira no interior, eu não sei se chega aí em São Paulo, a gente tirava sarro do cabação que ia pra balada e ficava a noite inteira no ouvido da menina, e aí no final da noite ia alguém lá, pegava e comia, e aí a gente apelidava ele carinhosamente de padeiro, que é o otário que fica amassando a noite inteira e pro outro comer. Então, nós fizemos muito esse papel, o MBL fez muito esse papel de padeiro.
amassar, e daí aparece o Bolsonaro, e o Bolsonaro é presidente. Aparece o Carluxo é o condestável da República. É o cara que define a política de comunicação do país. Aparece o Eduardo, que não pisa na Câmara e acumula mais poder do que o Kim, que trabalha que nem um jumento. Então chega, né? Nós temos que botar uma linha de corte e deu. Quem trabalha dia e noite, quem luta dia e noite, quem faz a porra toda acontecer, tem que ser privilegiado. O Kim vai fazer 1 milhão de votos e não é porque ele é bonito, que ele não é. Não é porque ele tem pau grande, que ele não tem. Não é porque ele é comedor, porque também não é visível isso. É porque ele trabalha. Então nós temos que começar a respeitar quem trabalha, quem entrega resultado, quem faz esse país andar para frente. Chega de amassar o pão e entregar para os outros, porque é bonito. Eu tô nessa, Bisotto. Bisotto, eu vou falar um negócio. Eu tô muito nessa. Eu tô só nessa. Porque é o seguinte, só a galera nossa trabalha. Eu quero saber, só pra vocês ficarem, né, já que vocês estão falando, o René é tipo namorada ciumenta, sou sim, tá? Olha só. Teve agora a reforma da Previdência em São Paulo, o Rubinho foi relator e presidente dessa porra. O Rubinho cruzava e ia de cabeça. A única militância da direita brasileira que tava lá, operando pela reforma, foi a nossa. Ou seja, tava lá amassando a porra do pão. Na hora de comer merda, né, na hora de amassar o pão, tá lá nós. Aí vai chegar na eleição, vai ser sempre assim, ó. Vai chegar, sei lá, um garoto, ai, olha só, eu sou formado em Cambridge e eu estudo políticas públicas, e aí vote em mim. E aí vem um empresário, cansei de ir, vai tomar no cu ele com o diploma, enfia o diploma dele no cu, o diplomado dele. Vai aparecer isso. Ai, nossa, só. Como se o nosso trampo fosse assim. A gente se fode na guerra, aí chega na eleição, aí o empresário. Não, toma o dinheiro aqui, ó, pra essa alternativa fofa. Vamos se fuder, empresário, bando de filho da puta. Aí eu sou Bisotto, eu sou trotskista. Taxo esses filhos da puta. Cansei dessa merda. Serião. Isso não vai acontecer mais. Eu sei que o que é muito polido, que é um gentleman, vai tomar no seu cooking. Vai se fuder também você. Você tem que perder a eleição logo pra aprender a largar de ser otário também. Eu tô completamente anacrônico aqui. Só uma dúvida, esqueceram o remedinho hoje. Não, é que eu fico pistola. Entra nesses assuntos, eu fico pistola, velho. Fico pistolaço, tá? Quem tá aqui sabe o quanto a gente se fudeu, mano. Tentaram me prender, mano. Tá? Você não sabe a merda que é você ir dormir assim, mano, tô com o telefone grampeado, promotor bolsominion querendo me prender, tá? Aí o outro, mas eu sou nova política, Renan, nova política. É importante o trabalho da MBL, mas tem que entender que tem pessoas pra somar, vai somar no caralho, vem somar na minha benga, bando de filha da puta. Que ódio. Aí eu, não, MBL, você tem que somar. E aí eu só quero fazer uma pergunta. As pessoas realmente querem abrir mão disso nos debates presidenciais do ano que vem para apoiar qualquer outro candidato? Imagina Renan Santos dizendo pro Bolsonaro: vem somar na minha benga, seu filho da puta. Olhando pro Lula e dizendo: política social de cu é rola, seu arrombado. Eu troco qualquer possibilidade de vitória por isso. Ó, Bisotto, eu vou te falar um negócio, cara. Eu vou dar uma pentelhada lá no Patriota pra ver se eles topam dar uma indicação pra mim de candidatura a presidente. Você tá falando tanto... Porque se eu levar o Theo Becker, as chances aumentam consideravelmente. Eu tô levando um cara que é maior que o Cabo Daciolo, já como vice. Tá estruturado, já tô levando uns federais pra chapa. Acho que dá pra batalhar. Leva um papo com o Theo Becker, por favor. Mas eu te pedi um negócio. Hein, rapidinho. Vocês sabem que essa live não vai poder ficar no ar, né? Por quê? Eu falei alguma coisa errada? Por quê? Por quê? Por que será? Você sabe que eu falo palavrões, mas eu em geral, quando eu comento algum tipo de ofensa ou falo alguma besteira. Eu não ofendi ninguém em particular. Assim, eu não sei se vocês sabem, mas todo ano tem um fenômeno migratório que milhões de gaúchos e paranaenses vêm para o estado tentar descobrir quem são seus pais. É um negócio muito engraçado. Lota, dá congestionamento, é um inferno. Essa é boa pra caralho. Olha essa
Puta de uma resposta. Muito, muito boa. Ai. Que escroto, velho. Não. Mano, agora mandou. Meu Deus. Hã? O cara mandou um pimba aí indecoroso. Deixa eu ver. Ok, agora, assim, o que eu falei aqui, o Bisotto e Kim, dá para articular isso de uma maneira educada para as pessoas entenderem? Cara, dá, né? Basicamente aquela velha. É uma pergunta que nós fizemos até na última eleição, né? Quando a gente já percebeu que ia entrar uns 40 oportunistas bolsonaristas que nunca militou nada. Que é bom lembrar disso também, né? Durante todo o processo do impeachment, né? O que o Renan tá narrando basicamente quem tava se fudendo era a gente, tava sendo atropelado, andando para Brasília, né? Usando banheiro químico acampando em frente ao Congresso Nacional, era a gente. E o grande me fugiu a palavra agora, mas o grande beneficiado, né, do processo inteiro foi o Bolsonaro, que não fez piroca nenhuma pelo impeachment. O Bolsonaro nunca moveu um A para o impeachment acontecer. Ele estava em pré-campanha usando cota de gabinete para fazer rodar o país desde ele tentou sabotar o impeachment, ele bateu no acampamento, ele bateu no MBL, ele disse que essas manifestações estavam todas erradas, ele botou aquela pena de aluguel dele, que agora está em estado vegetativo, imagino eu, o Olavo de Carvalho, para dizer que o MBL estava fazendo serviço da esquerda pedindo impeachment. O Olavo escreveu teses e mais teses para tentar sabotar o impeachment. Ele fez de tudo para sabotar o impeachment. Por ele, Dilma tinha concluído o mandato. Não teria tido impeachment, não teria tido governo Temer, não teria tido Meirelles na economia, não teria tido reformas, não teria tido nada. Nós ia estar muito pior do que nós estamos. Esse é o papel histórico do bolsonarismo no processo de impeachment. Enquanto vocês estavam fazendo papel de otário, caminhando a pé de São Paulo até Brasília, chorando lá em Goiânia quando descobriram que o Aécio tentou sabotar o impeachment, quando vocês estavam se fudendo, ele estava sabotando. Junto com a Aécio e com essa tucanalha toda, inclusive. Só para registrar o parênteses do papel histórico da puta. É exatamente isso. E agora, assim, nesse exato momento, tem uma galera que a gente vai conhecer, a gente não conhece ainda, a gente vai conhecer nas eleições do ano que vem, mas tem uma galera que a gente não tem a menor ideia de quem seja, que está absolutamente confortável na sua vida e que vai aparecer ano que vem se candidatando e se colocando como uma grande alternativa política e contando toda a história, a trajetória de vida deles, que não tem absolutamente nada a ver com luta política e que foi baseado numa omissão até o momento em que ele resolveu disputar uma eleição. É isso. Mas eu estou muito feliz no seguinte, acho que está todo mundo aqui no chat absolutamente fechado, tá? Todo mundo aqui no chat, quem depois dá uma checada no chat. Como é que é? Nada fora do MBL aqui. Nós temos que montar nossa tropa lá em Brasília. Tropão. Então, começamos o trabalho, Bisotto. A gente tem que começar. E eu vou pedir para todo mundo no chat, que é de vários. Me permite, Renan, eu ia articular de modo educado, como você pediu o ideia do projeto. O que o Renan tentou colocar aqui, que aí a gente acabou avacalhando um pouco e falando um monte de bobagem, é o seguinte: o próprio Kim já se botou à disposição. O MBL está pronto para construir a chapa, para ter 30 em Brasília, para ter 50. O Kim vai botar a cara e vai usar as redes gigantescas dele para ajudar a crescer esse projeto. Nós vamos treinar. A Academia MBL já é um sucesso, já ensinou, já educou um monte de gente, mas ainda muita gente muito nova. Talvez nós precisemos de uma faixinha ali dos 25, 24, 23, que está faltando. Nós estamos na faixa mais baixa ali do 16, 17, 18, na faixa mais alta, que é a minha e do Renan, que somos velhos de quase 50 anos, e está faltando a faixa intermediária. Mas o MBL está pronto para eleger uma bancada que vai para Brasília para mudar esse país de verdade, para parar de tocar punheta. Gente que vai lá com consciência do que está fazendo em Brasília, que não vai lá para lacrar, que não vai lá para fazer meme, vai lá para fazer projeto, vai lá para relatar. O Kim já explicou como que se acumula poder em Brasília. Não é com molecagem, é com trabalho sério. O Kim ensinou, são 4 anos do Kim ensinando. Um moleque de 24 anos, não tem a ver com idade e nem com sexualidade. Tem a ver com trabalho. Tem a ver com trabalho. Tem a ver com trabalho, com capacitação, com estudar, com ter vontade de fazer coisa chata. Tem muita coisa chata para se fazer em parlamento.
que as pessoas só descobrem depois que conquistam o mandato. Esses bunda mole que vocês estão falando aí, esses trouxa com certificado da puta que pariu, de Harvard, de Cambridge, do inferno, do raio que o parta, só descobrem quando chegam no parlamento que fazer um projeto de lei não é brincadeira, que é chato. Você faz o projeto, ele tem que passar por comissão, daí na comissão você encontra um cara que não vai com a tua cara, você tem que dialogar com ele, conseguir construir uma alternativa, fazer, passar. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ser político não é piada. Não é engraçado, não depende de boa vontade. Não é Deus no coração, como o Bolsonaro disse. Aliás, o Bolsonaro falou que só precisava de Deus no coração e não roubar. Aí a pergunta é, ele não tem Deus no coração e está roubando, ou não era tão simples quanto ele dizia? Porque a gasolina disparou, o dólar está nas nuvens, a economia brasileira derreteu, 600 mil brasileiros perderam suas vidas numa crise sanitária perfeitamente evitável. Então, o que o Renan está falando é, precisamos de gente séria na política, o MBL está oferecendo seus instrumentos e vai trabalhar só que com gente nossa. Acabou a palhaçada de eleger otário nas nossas costas. Deu. É isso. É exatamente isso. Acabou. Não vai ter mais isso aí. E então o que eu acho que fica como lição de casa, eu pedi para todo mundo que está assistindo, dos mais diversos estados do Brasil, comecem a fazer pesquisas, mandem no meu Instagram nomes. Nomes de pessoas que já estejam construindo uma ação política, tal, para a gente começar a conversar e começar a desenhar. E também não vai vir ninguém que tipo assim, não, eu tô com você. Não. Vai ter que alinhar mesmo, é alinhado. A gente não vai ficar também fazendo campanha para quem não tá alinhado, é alinhado mesmo, tá? Não vai ter meio alinhamento, não. Vamos lá, vou ler aqui os pimbas aqui. O Anderley Pastello disse, faz protesto contra o preço da gasolina, mas quero ver um puto falar que não vai. É mais fácil entender e protestar sobre um problema específico do que uma conjuntura que o cidadão não entende. Eu duvido que vá alguém. Duvido. As pessoas não vão nada. O Anderley Pastello continuou. Odeio esse Catarina, mas adoro as análises dele. Falar a verdade machuca mesmo. Mas Moro tem uma base dormente, aqueles que não ficam no Twitter falando bobagem. O que os corruptos já perceberam é que precisam desassociar a imagem do Moro da Lava Jato. E o Anderley Pastello continua e disse, vamos implementar o padrão Kim de qualidade para políticos, em uma escala logarítmica de 0 a 10. 0 é um bunda mole e 10 é capaz de fazer um Eduardo Bolsonaro chorar no banho. O Hugo Vigolo, só quero falar o seguinte, o Hugo Vigolo, ele é aluno da academia, e ele estava já fazendo ativismo judicial no Mato Grosso. Ele obteve sua primeira vitória judicial contra algum tipo de privilégio lá no Mato Grosso, tá? Falei com ele essa semana, Renan. Ele me pediu para conversar comigo. Falei com ele essa semana. Ele tinha algumas dúvidas lá. Trabalho maravilhoso que ele está fazendo no Mato Grosso. Moleque fudido. E ele disse, Renan, sua massa deve ter aumentado nesse stand de superávit calórico. Aumenta a ingestão de proteína em torno de 300 e 200 calorias de carboidrato e gordura. Eu subi um pouco, mas eu tô sentindo muita fome. Assim, eu tô fazendo exercício todos os dias. Por isso eu tô perguntando aí, mandem mais primas disso, porque será que é normal? Tem que consumir o quê? Umas 2.500 calorias um dia? 3.000? Luiz de França Torres disse, o Bisotto vai abaixar o imposto no charuto? O Old Pernilongo disse, quer ver eu irritar todo mundo da bancada? LOL melhor do que Dota, Renan Cebolinha e Bisotto pare de fumar. Eu ficaria, eu gosto de ser comparado ao Cebolinha. Se fosse um personagem de Turma da Mônica, seria o Cebolinha. Mas se você falar que Dota é melhor do que LoL, não me irrita, assim, só diz muito sobre você, seu caráter, né? Seu mau gosto. Enfim. Você acha que é uma escolha ética quando a pessoa escolhe LoL? Com certeza. O cara tá fazendo uma escolha pelo que é moralmente errado você jogar LoL. O sujeito que joga LoL, ele deveria ser punido fisicamente. Deixa eu falar um negócio pra vocês, tá? Se você entrar agora em mbl.org.br/congresso, você vai poder se inscrever no congresso nosso. Quem não vai no congresso, né? Moro longe, tô duro, para assistir online. Lógico que eu vou cobrar, vou meter a faca em vocês. A gente vai cobrar R$100. Então já se inscreva, que você vai poder assistir da tua casa. Vai ficar tudo salvo, câmera de cinema, tudo aquela putaria. Já tô avisando. Se inscreva lá, tá bom? O Ninho dos Dois disse, o Paraná tem a maior população do sul do país, tem o 5º maior PIB do Brasil. Aqui vai ser a diferença de Moro presidente. A população do Paraná não é maior que o do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o maior estado do sul. Ô, Renan, eu acho que ele tá certo, tá? Eu acho que o Paraná tem mais habitantes que o Rio Grande do Sul. Paraná é maior. O Paraná tem uma sequência... Paraná Sim, ele tem uma sequência de cidades ali com 500, 800 mil, um troço absurdo. O Rio Grande do Sul tem 2, 3 dessas. Curitiba é maior que Porto Alegre e as cidades do interior do Paraná são todas maiores que as do Rio Grande do Sul. Eu acho que de população o Paraná é maior, sim.
E, inclusive, o Coritiba é maior que o Inter e que o Grêmio. Os caras elegem, viu? Os caras elegem um presidente do clube que é do PSOL e tem coragem de me dizer que é maior que o Inter, mas vá pro diabo, pelo amor de Deus. O Elcio de Roraima... O Rio Grande do Sul é maior, peraí, temos o dado. 11,8 milhões no Rio Grande do Sul, 11,08 o Paraná, desculpa, 11,08 Paraná, 11,29 no Rio Grande do Sul. Por muito pouco o Rio Grande do Sul ganha. Ganhei. Renan tem razão. Elcio Roraima disse, complementando o Kim, o único lugar que o Senado já está polarizado é Roraima, já que Romero Jucá pretende voltar. Atílio José disse, a votação para ser efetiva tem que funcionar como com candidato por zona. Alguém pega o ABC, alguém pega a região de Sorocaba, isso já foi feito, tá? Isso já foi feito, a gente já separou para os estaduais por zona. Atílio José disse, e um estadual... Os estaduais do MBL curtem zona? Alguns. Metade gosta, a outra metade trabalha. Agora uma pergunta, Bisotto, quem que você acha dos nossos candidatos a estadual aí? Faça um pequeno prognóstico do Renato, Liberaldo, Nanda Schmidt-Bacelli, Amanda Vettorazzo, Guto, Ítalo e Glauco. Eleitoralmente, Amanda Beraldo e Guto. Eles estão na frente, esse trio? Sim, puxadores. Inclusive, eu acho que a Amanda puxa. A Amanda tem um hype aí com uma molecada que eu não vou dizer que é uma molecada punheteira, mas o hype é muito grande, ela vai puxar. E o Guto tá construindo... Não é só no TikTok, tá, Kim? É geral, as redes dele estão muito boas, o Instagram dele tá legal. As redes são muito boas. Na verdade, tá trabalhando muito bem. E o Beraldo vai pegar um público diferente. Hã? O Guto é o maior candidato a deputado estadual em rede social em São Paulo. E o Beraldo vai pegar um público diferente. O Beraldo vai pegar o público que antigamente era da esquerda, esse público, que é o cara que procura um intelectual, um cara mais preparado, mais maduro. Inclusive a fatiota, o perfil dele físico. Tudo no Beraldo leva para esse tipo de eleitor, então eu acho que ele vai bem também. Você acha que o Beraldo é uma dobra natural do Kim ou do Rubinho? Do Kim. Por exemplo, eu vejo o Guto pegando muito mais votos do Arthur. Exato. A dobra do Guto seria o Arthur. Uhum. Perfil é Guto, Arthur, Renato. Beraldo, Kim. Renato puxa mais votos de quem? Cara, o Renato tá construindo um negócio diferente de tudo, tá? De tudo. Ele tá com algumas pautas de conteúdo completamente diferentes. Inclusive, eu tô querendo me imitar ele. Eu tô querendo discutir o Bitcoin, por exemplo. Que é um negócio que ninguém tá discutindo no Brasil. Nós precisamos falar de Bitcoin urgentemente. O mundo tá discutindo isso. Sim. E o Renato tá indo nessas. Aquela história de travessia de animal. Ele vai lacrar voto no estado inteiro. É legal essa ideia demais. Eu acho pela primeira vez, eu tenho nojo da pauta animal porque 90% do tempo ela é a lacração e gritaria. E você tá maltratando o bichinho. Mas tá, mas o que eu faço? Você não gosta de bicho? Eu gosto, mas o que eu tenho que fazer? O Renato disse o que tem que fazer. Tem não sei quantos milhões de bichinhos morrendo e ele tem a solução para o bichinho parar de morrer. E mostrou que a solução já foi aplicada, quanto é que custa, como é que faz. Eu acho que o Renato vai mais ou menos por aí, é um negócio diferente. Não consigo mensurar com quem que o Renato dobraria dentro do MBL. Eu acho que ele é um troço diferente que nós não tivemos até hoje. E que é viável e que traz voto pra caralho. Vamos lá. O Atílio José disse, o estadual tem que olhar para Botucatu. Lá teve o caso do deputado que assediou a Isapena e a população está sem opção de voto. Bem pensado. Bruno Borges disse, vamos construir algo em Santa Catarina. Anderson Ferreira disse, Japa do Pintinho, cara, falando sério, obrigado por ser a exceção quando deveria ser a regra, por mais políticos como você, Kim. Não, o mandato, assim, eu vou falar uma coisa pro Kim, tá? Por favor, digitem um se vocês concordam comigo, até para me ajudar na argumentação, digite dois e fala, não, eu sou brasileiro. Eu acho que o Kim tem que parar de trabalhar já no Congresso. O Kim tem que já entrar e ele puxar a campanha do Arthur aqui em São Paulo, já que ele é um menino trabalhador, já entra em campanha, você já fez mais que os outros. Pra que você vai ficar trabalhando lá? Você já tá com um saldo muito positivo. Você não precisa. Para com essa bosta. Serião. Legal, ai, relatório. Pão no seu cu com seu relatório. Vai fazer campanha, caralho. Tá?
Digite 1, vocês concordam comigo? Digite 2, não, deixa ele trabalhar, exemplo. Mano, eu sou um escroto, desculpa. Vamos lá. O Rafael Balatti disse: Bisotto é um canalha intelectual em falar que Kim não é comedor. Você já viu alguém repetir o motoboy do delivery do iFood? Bisotto, você já foi um chamado pelo nome quando você chega em um drive-thru? Não, né? Já nosso deputado tem cartela de selinhos do Burger King e McDonald's. Thiago Barbosa Caldas disse: vocês vão divulgar uma lista de deputados por estados? Nós vamos construir com vocês essa lista, a gente não tem ainda. Kill Souls disse: contribuindo para somar na benga do Renan. Flávio Schmael disse: Tim Kim, mais trabalho, menos papo furado. Vai, Kim, esse é mestre. Itamar Ferreira disse: no xadrez existe tática, pequenas jogadas para ganhos rápidos e estratégia, posições de longo prazo para ganhar o jogo. O MBL se torna mais estratégico. Hugo, eu sempre falei isso, o MBL é muito mais estratégico, menos tático, e esses adversários são mais táticos, menos estratégicos. O problema é o seguinte: agora na seleção só vou fazer jogo tático. Só vou contar, quero assim, a raia miúda, quero eleger gente boa. Hugo Vigolo disse: você tem que comer muito mais que 2.500 calorias, pelo fato de atividade física de musculação, construção e aeróbico, queima direta. Eu chuto que deveria ingerir 2.700. Porra, eu adoraria, mano, tô com fome. Marcos Sinos disse: vou ver o congresso por live e tem que cobrar mesmo, pago com gosto. Beleza, paga R$100 aí pra gente. Rafael Barlatti disse: Santa Catarina, diferentemente do que falam, é um ótimo lugar. É por isso que nós paranaenses escolhemos lá como nosso quintal. Muito bom. Eu gosto muito da disputa. Eu fico só triste que aqui no chat não tenha a tão gloriosa disputa entre Bahia e Pernambuco, que é a principal disputa regional do Brasil. Antigamente, há muito tempo atrás, havia uma disputa entre São Paulo e Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era um estado e não esse troço aí. Mas tinha piadas e tal. Hoje a gente fica aqui de São Paulo, fica até... Pô, não vou... Sabe quando o cara já é tratado como mineiro? Eu não vou fazer piadas com carioca, mas eu super respeito vocês do Rio. Quando você não pode mais fazer piada com o estado do amiguinho, é que deu tudo errado lá. Né? Vamos lá. Deixa eu ver se digitaram 1 ou 2. Nossa! A galera é muito cuzona, querem que o Kim fique trabalhando lá. Vocês são bobo, gente? Cara. Vocês são bobo? O povo está ao meu lado. Falaram que o lugar do Kim onde ele quer. Não, por favor, vocês que digitaram. O lugar do Kim onde ele quiser. Gostei, né? O Vitor de Andrade falou: acho bom o MBL ter chegado junto do Moro, porque assim fica muito mais difícil pro gado abandonar o barco e se juntar ao MBL. É por isso que a Jovem Pan assim, não para de falar disso o tempo todo. Não para. O Bernardo Renan, gosto muito do Guto e do Batista, mas o The Hatchcast é muito monótono. Eles são muito bons, mas não me anima nada a ver o cast. A Isapena aquele dia mostrou como se faz. Pensa, tem que colocar o Salsicha, alguém mais vibes. O Salsicha quer nada, o Salsicha é todo um chato do caralho, meu irmão. Ô, Renan, Ô, Gordão, o Pimba... por que você não sai candidato no Paraná? Eu saio. Sai mesmo? Saio. Só para te avisar que você... Não, peraí. Digite G se vocês votariam no Gordão, ou digite H se vocês não, procurem outra pessoa. Joguei a braba aí. O Pimba do Rafael Barlatti, ele seria pela metade. Eu mandei ele inteiro aí que cortou no YouTube. Tá, deixa eu ler lá. Me dá um segundo. O Barlatti também disse: deputado, minhas fontes aí de Brasília me disseram que o seu apartamento funcional aí tem funcionado muito bem. Os meninos fortões que o digam, não é mesmo? Você vem chamando o Google Boys pro seu apartamento, Kim? É isso? Ele já se lascou já, porque eu, como sou um deputado muito ético, eu nem utilizo o apartamento funcional. Aliás, nome, nas palavras de um bilionário muito influente no meio político que nós conhecemos, Renan Santos. Kim Kataguiri é um deputado que eu conheço que mora num apartamentinho com outros 2 machos que são assessor dele. Então eu sei que pela vida de bosta que ele leva, ele não é ladrão. Ô, Kim, aí em São Paulo estão chamando os machos que moram junto contigo de assessor. Aqui em Santa Catarina a gente chama de outra coisa. Desgraçado. Não, mas sabe o que é o pior? Ele não erra quando ele diz que mora um fortão Google Boy com quem mora mesmo. O Kim tem um assessor verdade, que é um fortão. Boy. Que inclusive, a gente está trabalhando agora para ele entrar no livro dos recordes. Você está sabendo disso, Renan? Não. Por quê?
A gente vai colocar ele no livro dos recordes como o... Não é piada. Como o cara que ficou o maior tempo no mundo inteiro com um projétil alojado no coração. Ah, é? Foi, acho que ficou 40 tiro, né? Que coisa maravilhosa, viu? Acho válido. Eu conheço a história e conheço o Fortão. Espero que vocês estejam sendo felizes. Diz que tomar uma bala no coração foi a única maneira que permitiu ele não se apaixonar por você. A relação com ele começou lá no canal. Vamos lá. O Leonardo Guarizo Barbosa disse o seguinte: essa live precisa definitivamente ser excluída. Renan acabou de falar nossos candidatos para deputado estadual. TSE, estou corrigindo o Renan. Ele quis dizer amigos do MBL que estão em pré-candidatura para estadual. Ato falho. É verdade, tem uns boletos que eu pago para a justiça até hoje, de live no MBL ainda. Isso vai ser única coisa que eu agradeço o Bolsonaro é isso. Ele acabou com esse conceito de pré-campanha. O TSE não tem mais coragem de punir ninguém. Nunca mais vi o TSE tocar nesse assunto depois da eleição de 18. Foi a pré-campanha mais longa da história. Olha, eu vejo os boletos aí do TSE aí, direto no MBL também, viu? Tá tudo parcelado, lá estão pagando e tal, mas é foda. Cadê aqui? Deixa eu ver que o pessoal respondeu se votaria no Gordão. Ué, votaram o G ou H? Votaram no Gordão aqui? No chat? Botaram bastante G. Então, assim, paranaense... Eu vi votação em massa no G ali. Em massa. Porque é candidato e não tem mais retorno depois disso. Caralho, vocês votariam no Gordão? Porra, ó, votaram agora, estão postando G agora. Que legal. Vamos ver, agora deixa eu ler agora só os... O problema é que se eu começasse a fazer a campanha, eu seria cancelado assim, tipo, nas 2 primeiras semanas. Fico feliz aí pelo carinho. Eu também acho, Gordão. E o Gordão, vou falar uma coisa que ninguém pode tirar dele. Ele pode até ser gordão, ele tem os defeitos dele, mas eu não nego que, ele tem vontade de vencer. Ele se mataria para ganhar essa eleição, não é, Gordão? Nossa. Vamos lá. Henrique Cabral disse: o que o Moro precisa fazer para crescer nas pesquisas? Opinião, tamo junto. Acho que aparecer mais, ele precisa dar mais entrevista, ele precisa... Agora é uma hora que todos os jornalistas estão atrás dele, mas eu acho que ele está com receio ainda de enfrentar jornalista. Eu acho que ele ainda sente que tem se fizerem alguma pergunta pessoais dele, né? Se fizerem alguma pergunta, mesmo sobre programa de governo e tal, eu acho que ele ainda tá meio cambaleante para aparecer, e tá faltando ele justamente colocar a cara e também eu acho assim, pessoalmente, não sei se vai ser uma estratégia que ele vai adotar e tal, mas de não dar nome aos bois, eu acho isso muito ruim, ele só falar indiretamente sobre os adversários, de sempre que ele vai criticar alguém, eu não vou falar do Bolsonaro, eu vou falar que nunca mais vamos ter rachadinha, eu não vou falar do PT, eu vou falar que nunca mais vamos ter petrolão. Ele precisa começar a bater dando o nome de quem é, porque é isso que o pessoal quer ver soltando na lata ali a pancadaria na cara do adversário. Eu vou falar para vocês que eu não sei quem que é o marqueteiro dele, eu só vi o nome, eu não conheço. Não é uma figura referencial da política brasileira. Talvez a orientação ruim esteja vindo dali, Kim. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a única coisa que está faltando para o Moro, e não é de hoje, 12/9, ninguém sabia qual era a posição do Moro. 7 de setembro do Bolsonaro, golpista, ninguém sabia qual era a posição do Moro. São várias oportunidades que aparecem na conjuntura. Agora aconteceu de novo. A votação da PEC no Congresso, qual é a posição do Moro? Ele não fala. Aí ele vai lá no discurso de filiação dele e faz um discurso água com açúcar, que me lembra demais os marqueteiros tucanos. É tucanice na veia. Eu não achei tucano o discurso dele, Bisotto. Vou ter que discordar com você. Não, é só um ponto, Renan. Calma. Você pode já discordar, mas deixa eu te explicar onde é que eu vi tucanice. É possível acabar com a pobreza sem romper o teto de gastos. Quem que rompeu o teto de gastos? Por que ele não falou diretamente? É possível não fazer mensalão no Congresso oficializado como o atual governo está fazendo. E é por isso que eu saí de lá. Não é o que se diz, é a forma.
Eu acho que ele tá numa forma muito tucana ainda. E a tucana ruim, a tucana do passado, coisa de Geraldo, de Serra. O próprio Aécio, em 2014. O Aécio enfiou uma eleição ganha no rabo desse jeito, fazendo tucanice na TV. Se o Aécio tivesse falado, tinha que ser falado. Ele teria ganho aquela eleição. Renan, eu trabalhei na eleição do Aécio, você trabalhou também. O Aécio, no segundo turno, era um troço bizarro. Havia um divórcio da campanha dele. A campanha das redes era uma coisa, ia pro pau, chamava o petismo pelo nome, falava que eram golpistas, que tinham feito mensalão, falava o diabo. Ia pra TV, ai, videozinho do Neymar vindo de Barcelona pelo WhatsApp. Ai, porque o Bruno e Marrone gravaram uma musiquinha com a Ivete Sangalo. E não ia pro que interessa para as pessoas. Então, eu acho que o Moro tem que fugir de musiquinha da Ivete Sangalo, de Bruno e Marrone, de depoimento do Neymar. O Kim deu o caminho das pedras. Se posiciona todo dia, tem uma pauta, vai lá e diz o que você quer. Não é como se faltasse assunto. Vamos lá. Não, eu só vou colocar meu ponto. Ele teve alguns acertos no discurso dele. Um, por acenar para esse eleitor que está perdido aí, e os tucanos não acenam. E dois, por algumas ausências. Ele não entrou naquele discurso de ficar falando de vidas importam, vida, vacina, ciência, SUS. Que assim, se fosse o discurso do Dória, só seria vida, SUS, vacina, ciência, vida. E assim, as pessoas não dão a mínima isso aí. E o Eduardo Leite ia ficar, não, nem Lula, nem Bolsonaro, pra que isso? Vamos falar do qual é o nosso projeto. Ele, lógico que o discurso poderia ser melhor, mas ao menos ele acenou. Não, comparado a Dória e Moro, muito melhor, não tem nem comparação, pelo amor de Deus. Tenta imaginar como seria um discurso de um tucano, como seria o discurso do Mandetta. Ciência, SUS, ciência. Ninguém liga pra isso aí, ninguém liga. Só de não ter entrado nesse assunto, eu fiquei, ufa. Tamo junto. O Pedro Henrique disse, se o Kim tiver uma votação expressiva na próxima legislatura, há risco de trazer junto outros deputados do Centrão por causa da legenda? Estamos trabalhando para que isso. O Kim já pode fazer até uma promessa. Não, o nosso projeto é a gente montar a chapa. Vocês fiquem tranquilos que a gente vai escolher quem vão ser os candidatos que a gente vai puxar. A ideia é justamente essa, é usar o máximo possível do nosso potencial eleitoral para levar o máximo de pessoas nossas para lá. Quando a gente fala que é dos nossos, não é só uma função do eleitor de escolher os nossos, é a nossa função também de montar a nossa chapa e blindar a chapa para que entrem pessoas que a gente tem os comuns dos nossos valores, que estão no nosso time. O William Soares Paixão disse, vamos ter algum candidato por sangue MBL para federal aqui no RJ? Aqui só tem miliciano e psolista, tá complicado, Renan, presidente. É o seguinte, vai ter candidato nosso no Rio sim, tá? Inclusive o Liberal tá cuidando de ajudar a gente lá, vamos ter candidatos no Rio, no plural. Rafael Costa disse, galera do News, ajudem um aluno da academia a viajar para o congresso, mandem um pix para vaquinha pro Ken com N no final, é o nome do meu cachorro. É o Kennard, né? O Ken. Manda a vaquinha pra ele, Kim. Chama quem? Manda a vaquinha pra ele, ô japonês desgraçado. O Gabriel Nalepa disse. Eu não, ele tem o nome do meu cachorro. No Ascensão Podcast. E hoje, 22 horas, falaremos sobre os discursos do Moro em detalhes. Não percam. Eu gosto do pessoal do Ascensão. Outro dia fui injusto com o rapaz do Ascensão ali. Peço desculpas para eles. Não atrasado porque eu pedi desculpa no dia, mas é isso. Galera, assim, live terminada, aqui os recados finais. Aliás, temos quase 2 horas de live, vocês devem estar cansados. E eu tô com muita fome até agora. Pessoal, me mandem mensagem no Instagram sobre minha fome, que eu preciso entender por que eu tô com tanta fome. Vamos lá, vocês. Começa por mim? Por favor. Bom, então é isso, galera. Uma alegria voltar para as lives do News. Nossa, você falou de um jeito bunda, Bisoto. Então é isso, uma alegria voltar do jeito que... Nossa senhora, você falou do jeito assim que você com certeza não tá amando voltar não, cara. Falando assim, desculpa, mas na minha análise de linguagem corporal... Porra, começou metaforando, vai se fuder, japonês. Metaforando, não. Uma alegria imensa voltar a participar das lives, ainda mais com o melhor deputado federal do Brasil, com o próximo presidente da República. É uma live épica. E com o Renan presidente, nós vamos fazer o japa presidente da Câmara. Não vai ser só no Congresso do MBL, vai ser de verdade. Nós vamos eleger o Renan presidente e o japa presidente da Câmara.
Bisoto, você cuida da live com o Theo Becker? Não sei. O que tá rolando? Você já conversou com ele? Não, eu quero que você medie, né? Você que é o articulador da chapa. Cara, eu não sei nem se eu vou conseguir chegar no congresso do MBL. Eu tô fudido. Hoje eu tô muito na boa, porque não cortaram minha internet hoje. Pensa numa pessoa feliz. E daí você fica pensando que eu vou ser candidato a federal. Eu não consigo pagar a porra da minha internet. Tô pensando como é que eu vou chegar em São Paulo semana que vem para o congresso. E você realmente acha que eu vou ser candidato a federal? Pode ser que aconteça. Acontecem coisas estranhas na política. Mas eu quero dizer que é uma honra imensa participar do MBL. É o movimento político que mais fez pelo Brasil desde 2014, quando meia dúzia de retardados resolveram fazer uma manifestação contra a reeleição da Dilma e 2 anos depois derrubaram a Dilma. Depois disseram que o MBL morreu 500 vezes e eu acho isso lindo. Sempre cravo a morte do MBL e o MBL sai mais forte. Defende a boa política, defende as boas pautas e é uma honra. Eu só tenho a dizer que eu me sinto honrado cada vez que eu tô aqui, cada vez que eu tô com vocês. É uma alegria imensa, pessoal. Muito obrigado por fazer parte desse movimento e tenho certeza, ainda temos muito a fazer pelo Brasil e vamos fazer. Tamo junto. Bom, depois desse grande depoimento, eu vou seguir a mesma linha, agradecer a todos que nos acompanharam até o presente momento, dizer que nós temos aí grandes trabalhos até as eleições de 2022 e que a gente está sempre em cima de uma iniciativa, em cima da outra. Agora o Congresso foco no Congresso Nacional, precisamos organizar evento também do lançamento do Arthur, precisamos encaixar depois o nosso projeto chapa de deputado federal, depois o nosso projeto chapa de estadual. Tem muita coisa a ser feita e a gente precisa de todos vocês para tudo isso que vai ser feito e contamos muito também com a sanidade do Renan Santos, que vocês mantenham ele o mais calmo, mais centrado possível, né, para que ele consiga conduzir bem esses projetos, porque senão ele vai acabar nos levando ao buraco com a histeria dele, né? Então é sempre bom a gente deixar esse recado final para que vocês mantenham aí a saúde mental do Renan Santos em dia. E eu fico o último pimba aqui do Rafael Barlatti. O Kim precisa desligar, o Carlos 23 está aguardando no quarto ao lado da sala. Não é Carlos, é Lúcio, porra. Andreotti. E não sei se vocês sabem, essa. esses nomes italianos costumam ter membros avantajados. Andreotti, Bisotto. Cara, o Bisotto tem um humor que é ruim, mas é bom. Parabéns. O pessoal comentou aí que ele é o Jânio do MBL. Parece. Tava demorando. Todo Nicolas Cagezinho sempre. Pessoal, fomos. Fui.